Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, por ter preparado todas as coisas para ser glorificado através de nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, porque sendo o Senhor tão grande, tão misericordioso, Pai, nós somos pecadores. Eu te peço que a tua graça, que o teu poder se manifeste. Mesmo assim, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que todos os ouvintes, que cada pessoa que estiver agora participando deste podcast, aqueles que ainda participarão, sejam tomados pela certeza de que o Senhor é o Deus grande e poderoso e que faz maravilhas na terra. Que assim seja. Amém. 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 Sejam bem-vindos a mais um podcast Testemunhos. Estamos aqui hoje numa edição especial. Por que especial? Estamos aqui com a nossa família, eu, minha esposa, minha filha e o Joelson, aqui a apresentação juntamente comigo do podcast Testemunhos. Este é um espaço para que pessoas comuns possam revelar o extraordinário. Pessoas que você encontra aí na fila do mercado, no açougue, na padaria, e não sabe que essas pessoas têm algo grandioso que Deus fez. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. Talvez você não está vendo, mas Ele continua trabalhando. E hoje, nesse podcast, você vai ter uma prova disso. Eu espero que hoje Deus fale com você, que você possa ter total certeza de que o Senhor age na terra. Amém, Joelson? Amém, Pastor Marcos. A paz a todo mundo. É de grande alegria, é uma grande alegria estar mais uma vez aqui participando juntamente com vocês, tendo no coração o desejo de transmitir aquilo que o Senhor tem feito, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão nos ouvindo, né, pastor? Sim. Tem sido uma bênção, todos nós já tivemos as nossas vidas tocadas pelo Senhor através das redes sociais, e hoje nós estamos aqui para divulgar a palavra do Senhor, para divulgar um testemunho desse Deus que tem feito maravilhas nas nossas vidas, e com certeza Ele tem grandes coisas a fazer na sua vida também. Amém? Quero começar com a leitura de um texto, Lucas capítulo 1, que é quando Maria, a Virgem, recebe a visita do Eterno, revelando a ela que dela nasceria o Messias. Essa palavra aqui é poderosa porque Maria reconhece que ela não é digna, reconhece que ela não foi escolhida porque ela tinha algo diferenciado, não. Ela foi escolhida porque Deus é misericordioso. E tudo que nós vamos falar aqui hoje é porque Deus é misericordioso. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos apresentar para vocês as nossas entrevistadas de hoje. Mas antes quero ler aqui a palavra, então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Amém? Amém. Glória a Deus. Nossa entrevistada principal de hoje é a Amanda. Amanda, essa palavra tem alguma coisa a ver com você, minha filha? O meu nome? Não. Minha filha, tá, gente? Ao vivo, né, gente? Não, já ela pega o esquema, ela tá nervosa, são 3 câmeras em volta da gente aqui. Já ela entra. Volta. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e ver como é que tá. É ao vivo, gente. Cadê as água? Cadê a água? Gente, é ao vivo, tá? É de família, é desse jeito. Só pra vocês terem uma noçãozinha. Não, quem conhece a Amanda já sabe que isso é o normal. Amor, deixa ela retomada ao normal. O que essa palavra tem a ver com o testemunho que nós vamos contar aqui hoje? É a dádiva da Amanda ter sido trazida de volta, né? Na minha concepção, tudo que aconteceu, a Amanda foi gerada novamente.
Naquele dia, Deus fez um milagre tremendo e a Amanda foi gerada novamente. Ela ganhou um novo fôlego de vida ali. O cérebro continuou o mesmo. Continua, só o cérebro. Graças a O Deus. cérebro não deu um reset. Né? Senhor, misericórdia, me ajuda a voltar. Ai, ai, ai. Bom, Bem-aventurada, né? Do jeito dela, com a experiência que ela teve, né? Foi uma experiência tremenda na vida dela, né? para quem não conhece, essa aqui, essa gata linda, essa loira maravilhosa aqui, é a pastora Leile, minha esposa, pastora aqui do Ministério Restaurar e mãe da Amanda. Hoje nós vamos contar um testemunho que Deus fez em nossas vidas. Mais um, né, amor? Teremos muitos Sim. outros para contar. Esse, mais um testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Mas a personagem, quem viveu mesmo isso, quem sentiu na pele, foi a Amanda. Então, esse testemunho, essa palavra tem muito a ver com ela, porque Deus a alcançou, como alcançou Maria, e fez com que através dela algo profundo, algo novo, algo encantador viesse em nossas vidas. Inclusive, filha, esses dias eu estava orando, apresentando a Deus seu casamento e todas as provas que a gente está vivendo. E aí, na oração, Deus falou comigo assim: você perdeu a Amanda naquele dia. Naquele dia, ela deixou de ser sua. Ela morreu e nasceu de novo. Naquele dia, você entregou ela para mim, não entregou? Entreguei. E aí, na oração, Deus falou comigo assim: então, fica tranquilo, porque ela não é mais tua. Ela é minha. É como se eu tivesse entregado e recebido de volta, né? E sabe, Eu lembrei de Abraão, né? Foi uma situação que ele viveu emocionalmente mais ou menos assim. Peraí, eu preciso... Vai lá. Foi mais ou menos essa experiência que ele teve, né? Ele sentiu e teve uma situação onde ele acreditou que ele perdeu o filho dele e o filho dele foi retomado, né? E aí... Deu crise, né? Ela tá até agora, porque Meu Deus. ela tá totalmente... É assim, isso é uma crise de nervoso, na realidade, né? É uma crise Você sabe o que eu nervosa. falo pra Thalita? De vez em quando eu tenho um negócio muito esquisito, Leile. Se alguém chegar em mim de uma vez e falar, ó, tal pessoa morreu, me dá vontade de dar risada. Eu tenho um nervoso, de um jeito estranho. Eu até falo, não, eu me achava tão estranho por causa disso, mas não é tão estranho assim. Mas ela veio falando isso aí. Ai, mas meu pai nem me falou. Ela achou que seria só nós dois, entendeu? Chegou Então ela foi colocada mesmo? não, assim. eu falei desde domingo. Avisou, mas tipo assim, ela tá se preparando ainda, né, na cabecinha. mas- E na cabeça dela, ela achou que ela fosse ficar quietinha ali e só dar algumas concordâncias, né? Mas aí o Marco já jogou logo de cara pra ela. principal. Aí ela já ficou assim, tadinha. Gente, enquanto a gente se recupera aqui dessa situação, fala pra gente como é que tá o áudio aí, você que tá aí ao vivo. Nós temos a Thalita, né? A Thalita já deu um joinha pra nós aí, ela tá ligada lá. A Marta, a irmã Marta tá aí. Aleluia. A paz a todos vocês que estão participando. Aproveita esse momento para compartilhar, pega aí as suas redes sociais, cria uma lista de transmissão, né, Sim. pastor? Nem que depois você manda, ó, se você quiser, eu tiro você da lista de transmissão. Coloca, manda para todo mundo, porque o que vai Isso. acontecer aqui hoje, o que Deus vai falar aqui é tremendo. Vamos procurar ver se a Amanda vai conseguir se recuperar. Mas, se Deus quiser, esse testemunho vai sair, né, pastor? Vai, já tá saindo, já Pastor, tá... mas já antecipa pra gente, você não pode antecipar como foi É que na o realidade, meio de campo pra ela. né, ele falou que a Amanda foi o alvo principal, mas assim, a Amanda, o que nós vivemos nos bastidores, a Amanda estava lá na salinha tomando o sorinho dela, só com a notícia, assim, vou ter que ir para Campo Grande, né? O estado é grave, vou ter que ir para Campo Grande. Mas Sério mesmo, a tensão. o que passou, porque quando a gente chegou nela, ela já estava tudo meio encaminhado, né? Então ela não. Nós fomos contar mesmo a gravidade, o que foi falado, o jeito que foi falado. Depois que a situação. Os gritos que ela não ouviu. Os gritos que ela não ouviu. O pessoal em casa deve estar, né, quem não conhece o testemunho o que já vai está ficar curioso, acontecendo, né? né? Vocês vão Então saber vamos já já. começar do início, né, meu bem? Bom, então vamos começar assim. Como foi o começo do começo? Então, na realidade, o começo foi. A Amanda teve um abscesso bilateral pela extração de dente do siso. Ela estava com o dente nascendo do siso, incomodando, já fazia mais de um ano, incomodando. Então chegou um dia que ela falou, mãe, tá doendo demais o meu dente e tudo mais. E aí a gente conseguiu, agendou para extrair o dente que estava incomodando. Era um dente que já tinha apontado, né, e tudo mais.
Chegamos lá no lugar, foi numa terça-feira, marcado. Então tem todo um procedimento antes para fazer a extração. A gente foi antes, pegou todos os procedimentos, os remédios que tinham que tomar antes de extrair, que ela tinha que tomar os medicamentos antes de extrair o dente. Quando chegou no dia, a gente foi. Mas já fazia tempo que ela sentia dores? Já ali, mais de um ano, né? um ano e meio, mais Não ou menos. foi assim Porque também do nada, né? o dente do siso, ele vai dando sinais, né? Então ele vai dando sinais. Então, ela sempre incomodava, inchava e tudo mais. Até que chegou um ponto que ela falou, mãe, tá doendo demais, tá incomodando demais. Já apontou, né? Ele já tinha apontado, enraizado, tudo lá. Ela falou assim, então eu queria arrancar. E eu falei, filha, então vamos extrair, porque dentro do siso, a orientação que a gente tem é que chega um ponto que tem que extrair. Então a gente procurou o dentista, tudo certinho, e a gente marcou o dia. E aí ele passa uma orientação para ser seguida. Ó, tantos dias antes você precisa tomar tal medicamento, tudo certinho. E assim foi feito todo o protocolo antes de extrair o dente. Quando chegou no dia, foi numa terça-feira, a gente, finalzinho de setembro, aí nós fomos no consultório para tirar o dente. E aí, chegando lá, ela entrou sozinha e eu fiquei aguardando ela. Coisa assim de 20 minutos, a Amanda já saiu. E o dentista falou assim, ó, foi rápido, nós só extraímos 2 e eu extraí o que não estava apontado. Então, o que realmente estava incomodando ela ainda tem os dentes até hoje. Meu Deus. Ele tirou os outros 2 do outro lado, que não estavam incomodando ela, que não tinha nem nascido ainda. Ele falou assim, porque o dente está meio infeccionado, eu preciso esperar mais uns dias, então a gente vai... Eu ia tirar todos hoje, ele ia tirar os 4 no mesmo dia. Aí ele falou assim, mas como ela é muito magrinha, tal, ia ter que dar uma anestesia mais alta, uma dose mais alta, então eu prefiro não arriscar. Então a gente tira os 2 hoje e tira os 2 a semana que vem. E assim foi feito. E aí, e ela falando, né, só que ele tirou do outro lado, né, o dente que dói continua aqui. Então tá, fomos para casa. Ó, mãe, continua com o protocolo, ela vai continuar tomando anti-inflamatório até sexta-feira, tudo certinho, e assim foi. Quando foi na sexta-feira, então terça que ela tirou, né? Quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira era o último dia do anti-inflamatório. E o analgésico também, se tivesse dor. Quando chegou na sexta-feira, ela já quando ela tomou o último anti-inflamatório, à noite ela começou já a reclamar de dorzinha. Só que a Amanda é muito molinha. Também não era um bom sinal, porque o anti-inflamatório já era para ter feito o que ele foi destinado a fazer, né? Que é para tirar não a infecção, sentir dor, a inflamação, né? Então a hora que ela parou com o anti-inflamatório, ela começou a reclamar de dor. Só que quando a Amanda é muito mole, né? A gente falou assim, ela tá sendo molinha, né? Às vezes é a dor do dente. Fazendo um drama. Aí eu falei, filha, é óbvio que vai doer. Você tirou 2 dentes no mesmo dia, então é uma dor normal sentir dor, porque eu já extraí dente, eu sei que é normal sentir dor. Só que aí tá. No sábado de manhã, ela já acordou e reclamando de uma dor assim já fora do normal. Mãe, mas tá doendo. Aí eu liguei pro Alex, que é o nosso irmão aqui da igreja, que também é dentista. Liguei pro Alex, aí o Alex, foi até o Max que ligou, né? E o Alex falou, vou dar uma olhadinha. O Alex foi lá, olhou a boca dela, falou, Amanda, o dente em si, a cirurgia, tá tudo ok. Não tem sinal de que tá inflamado, porque às vezes pode inflamar o dente e aí cria secreção, então dá essa dor latejante que você tá sentindo. Só que tá tudo normal. Ele falou assim, faz um bochecho com flogoral, né, que é um antibactericida e tal, tudo certinho, e a gente foi fazendo. Só que ela foi reclamando. E aí começou a meio que inchar, começou a dar uma inchadinha aqui embaixo. E assim foi indo. No sábado à noite, ela já estava reclamando demais. Ela já não conseguia engolir direito. Você viu que não era... Não era um negócio... Era sério. Era sério, porque ela já não conseguia engolir direito. E sempre com uma toalhinha, porque ela, ao invés de engolir, ela começava a jogar a saliva para fora. E assim foi indo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? No domingo de manhã, ela acordou muito mal.
era até Santa Ceia na igreja. Ela acordou muito mal, muito sentindo muita dor, e ela não conseguia falar direito. Meu Deus. Eu tô dizendo aqui, mas ela balbuciava, assim, né? Que ela tava sentindo muita dor e tal, não sei o quê. Inchado, né? E já tava inchando bastante. Aí eu levei ela no UPA. O Marcos veio pra igreja, eu falei assim, eu vou levar ela pro UPA, né? Pelo menos toma um medicamento, alguma coisa. Chegando no UPA, a gente tava em época de pandemia. E aí chegou no UPA, quando você falava garganta, dor de garganta, eles já te mandavam para a ala do Covid. E eu cheguei no UPA e falei, olha, minha filha está sentindo uma dor na garganta, mas é porque ela extraiu um dente. Não, mãe, lá na ala do UPA, do Covid. E aí eu lembro que eu fiz o retorno, fui para a ala do Covid, falei, fica aqui no carro que eu vou dar uma olhada. Quando eu cheguei lá no UPA, na ala do Covid, estava lotado. Tava uma loucura. E eu falei, não, eu não vou arriscar essa menina e ficar ali com uma cirurgia no dente e tudo mais. Né? Falei, vamos pro hospital. Fui pro hospital com ela, passamos por... Mas é a mesma coisa, cheguei no hospital, a ala de Covid. Só que tinha menos pessoas lá, né? Não estava lotado como estava no UPA. E aí o médico examinou. Ah, mãe, é garganta. Provavelmente a hora que forçou o dente e tal, não sei o quê, acabou, como não come direito, né, baixa imunidade, e aí infeccionou a garganta. Passou os antibióticos, via oral, tomou um remedinho na veia, no soro, melhorou a dor, fomos para casa. Isso domingo. Só que domingo de manhã. Ela passou o dia bem porque estava medicada, né? Quando foi acabando o efeito do remédio que ela tomou na veia e começou a tomar o antibiótico via oral, ela não conseguia engolir. Só salivando, ela não conseguia engolir o antibiótico. Ela falou, mãe, não consegui engolir. Mas ele estava entrando com antibiótico de novo? Não, então, ela não tomou antibiótico, ela tomou só anti-inflamatório. Sim. O dentista não passou antibiótico. Inclusive, fica esse alerta, sabe? Porque depois a gente foi ver e tal. Então, assim, seu filho vai extrair o dente do siso. Os dentistas, eles costumam passar só anti-inflamatório. Então, cobrem o antibiótico. Porque eu acredito que se tivesse entrado com antibiótico assim que extraiu o dente, provavelmente essa chance de ter o abscesso, como a Amanda teve, seria bem baixa. Né? Mas como ela não tinha uma cobertura de um antibiótico, ela só foi tomar um antibiótico nesse domingo que o médico do hospital passou. Inclusive, ele falou isso daí, que uma coisa grave que acontece é não dar essa cobertura com antibiótico. Então, ele introduziu o antibiótico, mas via oral. Mas já estava num jeito que ela não conseguia engolir mais. Tanta dor. De tanta dor. Estava fechado, né? Na verdade, Tava não era fechando. só a dor, não passava. Tipo, Tava não tinha inchada a espaço. garganta. Isso, estava inchando já a glote dela, né? Então, como ela estava já com secreção, né? É o pus, né? Tava criando pus aqui já. Então, aquela papadinha que estava tendo nela já era o pus acumulando. Então, ela não conseguia. Então, ele vai fechando isso aqui, né? E aí, quando foi à noite, acabou o efeito do remédio, ela não conseguiu tomar antibiótico, ela foi ficando pior. À noite, assim, a madrugada foi péssima, não conseguia comer. A madrugada péssima, daquele jeito, sem conseguir dormir direito, porque já estava sentindo dor. Então, assim, a dor, quando você está com o pulso parado, é latejante, né? Então, ela estava com isso aqui latejando o tempo todo. Quando foi na segunda, ela falando comigo, assim, com muita dificuldade, né? E isso ela já não conseguia engolir nada, nem a saliva mais, não passava nem a saliva. E aí ela falou para eu levar ela de novo no hospital. Aí eu falei assim, olha, eu vou marcar um médico para você no consultório. Aí eu consegui marcar um otorrino, e o otorrino examinou ela e falou, mãe, eu quero uma tomografia. Mas eu quero fazer isso internada, eu quero que ela interna. Então eu deduzo que ele já viu ali o risco que estava acontecendo, né? Só que a Amanda chamou atenção. Só que a Amanda tinha feito 18 anos, então o plano dela já tinha sido cancelado. A gente tinha feito o plano particular, né? Só que estava em carência.
Então eu não conseguia internar a Amanda, eu conseguia fazer os exames, a consulta, mas eu não conseguia internar a Amanda. E aí eu avisei o médico, olha, não avisa... Diga-se de passagem que isso aí foi um crime que o Um hospital erro, cometeu. erro que o hospital Porque cometeu. qualquer plano de saúde, não importa a carência, quando é emergência, graças a Deus e ao doutor César, nosso irmão César, que foi uma bênção, nós descobrimos isso. Não existe carência para emergência, não existe. Qualquer plano de saúde é obrigado a atender quando é um caso de emergência, ainda mais uma emergência tão séria quanto a emergência de socorro, digamos, da né? Amanda. Uhum. Tanto é que quando o advogado foi lá, o hospital imediatamente já tomou todas as providências para resolver. Entendeu? Então, fica aí mais uma dica. Se você tem qualquer problema de saúde e está em carência, quando é emergência, o hospital é obrigado a te atender. Porque até então eles estavam tratando a Amanda como uma consulta eletiva. O que é uma consulta eletiva? Ela não tem risco, ela pode esperar. Então, era só uma consulta, até então. Só que eu não conseguia internar, porque estava em carência. Como estava em carência e a gente não sabia a gravidade do problema, eu liguei no consultório dele e falei, olha, não consigo internar porque está em carência, então você avisa o médico que a Amanda não foi internada. Nisso, eu saí do consultório e fui para o consultório que a minha irmã trabalha. Falei, Gi, tenta passar aí com o doutor Ulisses para a Amanda pelo menos ser medicada e tudo mais, né? Porque nós não estamos conseguindo internar ela e tudo mais. Expliquei para minha irmã, passamos a Amanda com o doutor Ulisses, que é um cardiologista. E ele falou a mesma coisa, mãe, faz a tomografia. É bom fazer a tomografia, porque isso não está normal. Diante disso, isso já era umas 4 e pouco da tarde. Nós voltamos para casa. Aí eu falei com o Marcos, falei assim, amor, eu vou levar a Amanda então no hospital. Aí ela falou para mim assim, né, mãe, vamos no hospital pelo menos para tomar o remédio de novo, porque pelo menos a dor passa. Ela falou desse jeitinho, a dor diminui. Quando eu tomei o remédio ontem, no domingo, a dor melhorou. E aí eu falei para o Marcos, vamos comigo? Eu chamei o Marcos. Vamos comigo no hospital levar a Amanda, né? Aí ele falou assim, amor, não vou não. Só para tomar o remédio? Então eu vou ficar aqui mesmo. Eu falei, então tá. E fomos para o hospital, eu e ela. Era umas 5 horas da tarde. Chegando lá, passamos por outro médico, outro plantão. E aí ele examinou, aí ele falou, mãe, não é normal e ela tá com alguma coisa na garganta. Então vamos fazer uma tomografia. E aí colocou ela numa salinha separada, assim, e aí eu fui no corredor para providenciar a tomografia. Não consegui fazer pelo convênio, porque estava em carência. Eram uns 500 e pouco na época a tomografia. Não consegui fazer. Não faz pelo convênio. Só pelo particular. E aí nisso eu saí no corredor para resolver essa questão e dei de cara com um médico que eu tinha passado à tarde, o otorrino, que é o doutor César, para poder... Doutor César Augusto. É Augusto? Não é Gustavo? Não, é Augusto alguma coisa. E aí... E ele me olhou, ele falou assim, ai mãe, eu tô procurando a sua filha. Eu falei, olha, eu te avisei lá no consultório, assim, expliquei tudo para ele. Aí ele falou assim, então, a sorte que eu vim aqui no pronto-socorro e o meu colega lá me falou de uma menina assim, eu falei, deve ser a paciente. E eu vim te procurar. E ele pediu uma tomografia, e eu quero uma tomografia com contraste. Eu falei, então tá bom. Conversei com o Marcos por telefone, aí eu fui fazer até particular. Falei, olha, eles dividem lá e tal. Ele falou, então vai, passa no cartão e vamos fazer a tomografia. Fiz a tomografia, quando a gente voltou, o médico pegou a tomografia, e aí a Amandinha estava numa salinha isolada, tomando soro, eu estava lá sentada, ele abriu a porta, ele falou assim, mãe, a tomografia chegou, e era o que eu imaginava. A sua filha está com um abscesso bilateral. E até então ele nem tinha mencionado qual era o que ele achava que estava sendo. Não. Esperou os exames para Esperou os exames para confirmar. E aí com o contraste, então vê nitidamente a área que está com problema, né? E aí ele falou assim, mãe,
na nossa frente, né? Ele falou, mãe, é grave. Nós não fazemos essa cirurgia aqui. Quando ele falou essa cirurgia aqui, eu falei, cirurgia? Ele falou assim, tem que operar. Aí a hora que estoura a pomba. Aí a Amanda já começou a chorar. Imagina o desespero, né? Aí ele falou assim, olha mãe, e não é uma cirurgia fácil, vai ter que abrir o pescoço dela, colocar um dreno para drenar essa secreção, tem que entubar, e tá tudo fechado aqui, vai ter que ser uma intubação nasal, e não fazemos aqui, porque aqui a gente não tem nem médico que faz cirurgia de pescoço, que é o caso dela, tem que ser um médico específico. Meu Deus. E eu estou pedindo uma vaga para Campo Grande. Quando ele falou isso, a Amanda já chorando, eu me segurei ali, né, para não deixar ela mais nervosa, né, quis escorrer uma lágrima assim do olho, mas eu dei uma segurada, e aí ele falou assim, eu já vou lá preparar, gela a barriga, né, a mão fica... Eu já vou lá preparar os tenso, documentos. E aí nisso eu só lembrei do Marcos, falei, vou ligar para o Marcos, e aí liguei e falei, amor, tá acontecendo, a Amandinha lá na salinha, né, eu lá no corredor, falei, tá acontecendo assim, 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 vem pra cá agora. E aí depois o Marcos vai contar a parte dele, né, e aí o Marcos foi, chegou deixa eu já encaixar aqui. Eu pensei Aí eu em fazer liguei- essa troca de... aí eu liguei pro Marcos contexto. e falei pro Marcos, vem pra cá agora. Aí, Nesse meio tempo, eu tinha ficado em casa sozinho. E aí eu fiquei lá e de repente eu fui tomado por uma aflição muito grande, um desespero de alma, uma sensação assim esmagadora, horrível. Eu estava assistindo um filme e do nada me veio um desânimo, uma vontade de largar tudo, não sei, algo inexplicável que eu senti, uma angústia opressora. E estou lá, né? E nessa semana eu estava jejuando. Então todo dia eu estava jejuando, começava o jejum por volta ali de 8 horas da noite, e até no outro dia, na hora do almoço ou depois e tal, né? E aí eu estava lá e de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo nitidamente falando para mim assim, desliga a TV, se coloca de joelho agora e começa a jejuar agora. E aí aquela voz veio tão forte, tão poderosa, Claro, né? de uma maneira que não tem como ter dúvida. A voz do Espírito não tem como você ter dúvida, ela é tão profunda, ela é muito real. E aí na hora que eu estava ali tomado por uma depressão profunda mesmo, uma depressão profunda, um sentimento horrível, horripilante que eu estava. Parece que ali a sala foi tomada por uma escuridão profundíssima. E aí na hora eu desliguei a TV e me coloquei de joelhos e comecei. Mas foi o tempo de eu falar, Senhor, recebe esse meu jejum, estou começando agora esse projeto de jejum. Foi o tempo de eu começar a falar assim, a jejuar. A lei ligou. Aí a hora que ela falou tudo que estava acontecendo, né? E ela falou que ia ter que fazer a cirurgia, que ia ter que cortar o pescoço, abrir o pescoço para fazer a limpeza, tirar e tal, que era risco de morte, tinha que ir para Campo Grande e tal. Então nessa hora eu me lembrei de um sonho que eu tive há alguns dias atrás, poucos dias antes, que foi um sonho assim muito forte, muito profundo, e eu não entendi o que era esse sonho. Era um sonho que nós estávamos toda a família, tudo reunido, todo mundo, né? E a Amanda estava num pé de manga, mas daqueles pés de manga altíssimos. E todo mundo olhando, esperando ela descer, e eu vendo ela descendo, e as pessoas pensando assim, igual a Leide falou, a Amanda é mole e tal, tem que descer, desce, Amanda, né? Interessante. E eu olhando, pensando assim, não, ela vai ter que descer sozinha, De repente a Amanda escorrega lá de cima e cai assim no meu pé, e quebra o pescoço e morre na minha frente. Pensa você ter um sonho desse. E aí eu fiquei com esse sonho e já emendei no jejum e não sabia o que era e tal. Aí na hora que a Leide falou pescoço, pá, me veio certinho. Eu nem lembrava do sonho, né? Por isso que Deus usa a nossa natureza, porque por causa do TDAH, eu esqueço de tudo assim, rapidão. E eu não lembrava do sonho mais. Aí me veio com aquela clareza, eu lembrei do sonho,
E aí eu orei e falei, Senhor, o que que eu faço, Senhor? Eu preciso chegar lá com uma resposta tua, o que que eu faço? E aí me veio certinho a interpretação do sonho. Não permita que façam nada. Entre você, tome atitude, toma a frente. Você está vendo o que está acontecendo, não permita. Tome a frente. Deixa que eu vou agir. E aí eu já saí de casa determinado. Mas aí nesse meio tempo, que hora que ela te ligou? Foi da hora que o médico falou. O médico acabou de falar. Eu digo, na sua visão, no seu contexto lá, quando você tinha orado, Deus tinha falado com você, aí passou um pouco, o telefone tocou, era ela ligando, chamando você pra lá. Não, ela ligou. Eu esqueci de dar os detalhes. Quando eu estava de joelhos, ela ligou. Eu atendi o telefone de joelhos. Interessante. Foi uma das experiências. Deus mandou você orar e eu já liguei. Deus mandou eu jejuar, falou assim, agora, se coloca de joelho agora. E eu me coloquei de joelhos e comecei a orar. Questão, nem um minuto. O telefone toca, a hora que eu olho a Leila, eu atendo de joelho. E eu converso com ela de joelho. Desligo o telefone, continuo orando. E ali, enquanto eu continuo orando, Deus me faz lembrar do sonho. E aí quando eu lembro do sonho, eu pergunto para Deus o que eu faço. O Senhor me dá uma resposta. Entendeu? E aí eu abri a Bíblia e todas as palavras que caíam, eu abri na Bíblia, era Deus falando comigo assim, não permita, não deixe, eu vou agir, não permita. E aí juntando isso com tudo que Deus plantou dentro do meu coração, eu já saí de casa decidido a não deixar ela fazer a cirurgia. E aí eu cheguei lá no hospital, a Leila estava daquele jeito, né? A Amanda estava lá meio sem entender, assim, meio aérea, não é? E eu fui falar com o médico. E quando eu fui falar com o médico, ele já estava com os papéis e tudo, ó, já está dando certo, só estou esperando, vai ter que ser assim, é algo muito sério. E realmente, se você pesquisarem na internet sobre abscesso bilateral, vocês vão ver como que isso é algo muito complicado. Recentemente, aqui em Interlagoas, nós perdemos um jovem, acho que de 20 anos, e aí há muitas outras pessoas que já faleceram por conta disso. Mas nós não tínhamos noção do que era isso, né? Não tínhamos noção do que isso poderia acarretar. E então, eu falei com o médico que agradeci tudo. Só que aí quando ele chegou, só para dar os detalhes mesmo, quando o Marcos chegou, eu levei ele na sala do médico, o médico está te esperando ali. E aí fomos eu e ele conversar com o médico novamente. E aí o médico foi relatar para ele tudo que tinha acontecido, que estava acontecendo e que teria que ser feito. E aí ele falou para mim, olha, e além do que eu te falei, que tem que colocar o dreno, vai ter que entubar, vai ter que fazer tráqueo na sua filha. Que é aquele furo. Quando ele falou, parece que enquanto ele não falou a tráqueo, eu estava até conformada, assim, não, tudo bem, né? Aí quando ele falou que ia ter que fazer a tráqueo, esse médico foi um anjo de Deus. E aí ele foi falou exatamente tudo que é a realidade. Aí foi o desespero, né? Que a hora que falou. E aí quando ele falou tem que fazer a tráqueo, foi a hora que eu saí da sala e deixei o Marcos conversando com ele. Só que antes de eu sair da sala, ele falou assim, olha, eu já estou fazendo o pedido, já estou pedindo vaga 0 lá para Campo Grande. E mãe, ela só não vai agora porque eu preciso de um médico dentro da ambulância. Normalmente a gente só manda um enfermeiro, mas no caso da sua filha eu preciso de um médico porque eu não garanto que a sua filha chegue a Campo Grande viva. Porque a infecção já está bem acelerada. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Ela começou com a infecção na sexta-feira à noite, foi quando começou o primeiro sinal de dor, além do normal. Então ela ficou já sábado, domingo, isso já era segunda. E ela já tinha extraído o dente, já fazia mais 3 dias. Então ela já estava 6 dias nesse pós-operatório aí, 3 dias já indo para o 4º dia já sentindo dor. Uma situação mais grave, então, né? Então sem ela se alimentar direito. Já não estava comendo nada, já não bebia mais água, porque ela não conseguia mais engolir nada, ela não engolia nem saliva mais. Meu Deus. Então, quando o médico falou isso, falou assim, olha, eu preciso de um médico, porque se a sua filha tiver uma parada, tem que ter um médico dentro da ambulância. Então eu não garanto para você que ela vai chegar viva em Campo Grande.
Então, a hora que ele falou isso, foi a hora que eu fiquei louca. Então, a minha filha tinha... O ápice do desespero foi nessa hora. Segundo o médico, minha filha tinha horas de vida. Se ela conseguisse chegar em Campo Grande, se ela não conseguisse... Então, você faz a conta. Daqui em Campo Grande... Que ele falou isso? Não. Não, eu não tava sabendo de nada. Por isso que eu acho que no momento ali, eu não tive noção, assim, da gravidade do problema. Eu sabia que tava acontecendo uma coisa mais séria. Aquela gente chorando, né? Eu fiquei mais desesperada por conta da cirurgia, que eu tava com medo, né? De ter que abrir o pescoço e tudo mais. Mas eu não sabia de nada disso. Todos os detalhes, você não sabia. Eu acho que eu fui descobrir só quando eu saí do hospital. Então, tipo, o tempo todo que eu fiquei internada, eu não tinha noção que era uma coisa assim tão séria. E também nunca tinha visto ninguém morrer disso. Eu até fiquei falando, gente, todo mundo arranca um dente. A hora que chega na minha vez. Mas vai dar uma complicação dessa. Eu não tinha noção de nada, não. Aí o médico falou isso, e aí eu saí desesperada da sala, e o Marcos ficou lá conversando com ele. Aí que ele teve essa conversa aí. E aí que eu tive a conversa com o médico e falei para ele, agradeci muito mais, que eu ia procurar outros recursos em Três Lagoas mesmo, que não ia levar para Campo Grande. Então eu vi o médico assim, incrédulo, com os papéis na mão. Eles fizeram assinar o termo? Sim. Tudo? Sim, tivemos que assinar. Olhando para mim daquele jeito assim, o que você tá fazendo, cara? Imagina, cara. Então assim... Mas antes disso, você veio falar comigo, né? Teve um momento crucial, que foi no corredor, né, amor? Porque aí o médico falou isso pra ele, olha, gente, não poupem os ouvintes dos detalhes. O médico falou assim, olha, eu já tô pedindo a vaga, né? Só estou esperando achar um médico que consiga ir para Campo Grande agora. Já estava tudo certo, só faltava esse médico para acompanhar. Só esperando o médico. No caso de uma possível parada durante a viagem. Por quê? Depois você vai pesquisar, porque depois eu fui ver o que estava acontecendo. Você que está nos assistindo, pesquisei na internet. Faleceu, extração, dente do siso ou abscesso bilateral. As palavras-chave Tanto de gente que morre com isso. Sim. Aqui em Lagoas morreu há poucos dias. E é pouco divulgado, né? Esperar para pensar, né? Pouco divulgado isso. Então, antes da Amanda, nunca tinha escutado. Pra ser sincero. Eu mesmo já extraí os 4 dentes. Então, assim, nunca... E aí, o médico falou pro Marcos, e o Marcos me chamou fora da sala. E eu já estava lá fora, porque estava todo mundo me ligando, porque viu que a Amandinha não estava bem no domingo, então já tinha algumas pessoas me ligando. E aí o Marcos chegou em mim, olhou bem para mim e falou assim, amor, você confia em mim? A hora que ele me fez essa pergunta, eu olhei para a cara dele e falei assim, ai amor, o que você vai fazer? Deve ter sido um misto de medo com esperança, eu acho, né? Que aí ele tipo, falou, de saber que Deus falou alguma coisa para ele ter falado com você, né? E aí ele falou porque assim, nessa hora eu sabia que ela confiava em Deus, mas ela agora ia ter que confiar nele, né? Você como homem de Deus. Tudo que você sentiu na hora que você ouviu essa frase? Sim. Quais os sentimentos que você teve? O sentimento foi assim, totalmente louco. Porque eu estava indo, a minha razão dizia, vai pelo médico. Porque o médico estudou. O cara estudou. A parte humana e a parte realmente espiritual, né? O cara estudou. Ele está dizendo para você que a sua filha tem um estado grave. Não garantiu que ela chegasse em Campo Grande. Se ela chegasse em Campo Grande, ele me falou, fez todo o relatório do que ia acontecer com ela. Ele descreveu tudo o que seria feito com a Amanda. Então, assim, foi a luta da razão realmente contra a carne contra o espírito. Porque a minha carne dizia, segue o médico. Mas o espírito diz, ouve o profeta. Então, o profeta, marido, pai e o pastor, né? Sim, o pastor. Então, ali eu tive que tomar uma decisão mesmo, como mulher, ser submissa ao meu marido, né, ao sacerdote. Eu deduzo que não foi uma decisão fácil como pai, porque... Pensa. A responsabilidade. Se ele não tem a convicção, se ele resolve falar, não vou deixar, não guiado pelo espírito, né? Mas guiado como pela carne mesmo. Não, eu como pai não quero isso para minha filha, eu vou procurar outros recursos e tal. Mas e se não dá tempo? Então tem que ser mesmo guiado pelo espírito, eu né? lembrei de Pedro agora, né, pastor? Com aquele sentimento de amor, não querendo que o mestre padecesse dor nenhuma, né? Poderia ter sido somente esse sentimento, né? Claro. De pai, de cuidado, falar, não vou deixar. E aí ele me perguntou de novo, né? Porque eu falei para ele assim, ai amor, o que você vai fazer, né? E aí ele me perguntou mais uma vez, amor, você confia em mim?
Eu preciso que você confie em mim. E eu não sabia que ele estava orando, que Deus tinha pedido para ele jejuar. Ele não tinha me contado, não deu tempo. Quando ele te perguntou, confia em mim, ele não contou. Não, ele não me contou o que tinha acontecido. Ele não chegou lá me contando, amor, eu estava em casa orando. Não, porque foi tudo muito, muito rápido. Então ele já chegou, já agarrei ele, já levei ele para a sala do médico, entendeu? O médico já falou, e lá já falou da tráqueo. Então foi tudo muito rápido. Então eu não sabia dessa parte espiritual. Eu não estava sabendo. Então eu tive que tomar uma decisão realmente baseado nele, como meu marido e como homem de Deus que eu sei que ele é. Então eu só falei assim, confio, e saí correndo. Eu saí, porque ele teve que voltar, literalmente, porque ele teve que voltar para a sala, porque o médico estava só esperando a decisão dele. Todos os documentos ali, tudo certinho. E aí ele volta para a sala e Fui fala. Fui na Amanda também, né? Falei com você também. Sim. Aí ele, enquanto ele conversou com a Amanda, só que eu nem vi ele falando com a Amanda, porque eu estava já longe. Eu fiquei tão assim. Sabe quando você. Chão, né? Você Diga-se de confia. passagem, ela tinha ido ao médico naqueles dias e o médico tinha diagnosticado 2 úlceras nela, uma sangrando, e falou para ela assim: ó, não passa nervoso. Eu estava sentindo muita dor, né? Muita dor no estômago e tal. E aí eu procurei o médico, né? O Dr. José Ricardo, que é o meu médico. E aí fiz a endoscopia, tudo. E eu lembro que terminou a endoscopia, ele me sentou assim. E eu fui até com a minha cunhada, com a Angélica. E eu lembro que ele chamou a Angélica na sala para mostrar no vídeo. Olha, ela tem uma úlcera que está em sangramento, está sangrando. Eu cauterizei, aí até no exame da endoscopia você via aquele raio de sangue assim, sabe? E ele falou assim, e é a segunda úlcera dela. A primeira cicatrizou, só tem a cicatriz. E eu não sei que milagre foi esse. Porque não cicatriza. Porque uma sozinho, úlcera né? sem o medicamento não cicatriza. Tanto que eu tive que tomar, né, a Amanda internada. E isso eu fui na quinta-feira. A Amanda já tinha extraído o dente. E eu continuei passando mal. Que aí eu fiz endoscopia, ele me deu o diagnóstico da úlcera. E ele falou pra mim assim, você não pode passar nervoso. Ele foi muito categórico. Você não pode passar nervoso. Porque úlcera é grave. Isso foi quantos dias antes? Isso, na realidade, foi uma semana antes. Uma semana antes. Uma semana antes. Começando a tomar o medicamento. Tá começando a se acalmar. Não, Essa que passar nervoso e ela gritando lá no hospital. E isso porque ele queria ter me internado. Porque eu estava tomando medicamento e não estava dando resultado. Estava sentindo muita dor. E aí o remédio estava piorando o problema da úlcera. E aí eu voltei nele na quinta. A Amanda já tinha extraído os dentes, ela saiu na terça. E ele falou para mim assim, olha, se não, eu vou trocar o medicamento. Se não melhorar, você vai voltar aqui amanhã, que era na sexta, e eu vou te internar. Para você tomar o medicamento na veia. Porque a gente tem que poupar o seu estômago aí, então. Só que aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou internar? Amanda com o dente extraído e não vai dar certo. Internar para manter-se calma. Calma e tomar o remédio na veia para eu ficar, né? Aí acontece a situação. Isso na sexta, né? Que ele queria me internar. Na sexta, para passar o final de semana toda internada. Aí na segunda aconteceu isso. Estourou essa situação. Quando o Marcos falou para mim assim... Quando o Marcos falou para mim assim, você confia em mim e tal, que eu falei confio e saí gritando, chorando lá para fora do hospital da Cacemes, eu fui tem 2 pilares assim na Cacemes, né, que fica bem na portaria lá. Eu lembro que eu abracei aqueles pilares lá e parecia que aquele pilar era Deus. Sabe quando você quer o abraço de Deus? Eu precisava abraçar alguém ali na hora. No diabo grudou o anjo. Falou, isso, eu precisava abraçar alguma coisa, sabe? Me sentir abraçada. O Marcos lá resolvendo outra questão, eu estava sozinha no hospital. A Amanda, eu não queria ir lá no quartinho que ela estava, para ela me ver naquele estado. Mas
eu tava escutando ela chorando no corredor. Escutando. Nem eu tava chorando daquele jeito. Falei assim, gente, o que tá acontecendo? Porque ela não tava sabendo. Eu não me tava contando sabendo. Eu tudo, falei, né? por que ela tá nesse desespero? Eu também, conversando com o médico, ouvindo ela chorando. E aí. Não, Tão alto assim, E ninguém- foi tão poderoso esse clamor. Porque, Um momento muito louco. porque, Joel, sai que você nem vê. Eu sou muito contida. Mas Quem me quando- conhece Não sabe. chorou nem pra parir. Mas Nem quando- pra parir, Amanda. Eu tive parto normal. E o médico que me acompanhou no meu parto, era ele e a mulher dele. E a mulher dele falou isso pra mim. Falou assim, menina... Não é ruim, não, né? Não, Dr. Paulo Falco. Eu nem moro mais aqui. Ela falou pra mim assim, menina, se toda mulher que fosse ter um parto normal fosse igual a você, a gente tava feito na vida. Porque eu sou muito contida, eu sou muito vergonhosa, assim. Eu não consigo chorar alto, nada. Eu sou assim, é meu jeito, né? Particularidade sua, né? Isso. Mas ali, eu acho que eu fui além. Porque aí mexe com a filha, né? Então, E aí eu lembro que eu abraçava aquele pilar e eu chorava e eu orava. E isso, meu estômago, isso aqui em mim, ficou enorme. Porque acho que inchou tudo. E uma dor lacinante no meu estômago. Então virou uma bola, sabe? Eu não sei se a seta foi seta para tudo quanto é lado. Eu sei que nesse meio tempo o Marcos conversando com o doutor. E aí ele chegou em mim, aí o médico falou assim, bom, assina aqui, porque eu não tenho mais o que fazer. E Tipo aí, assim, lavo minhas mãos. E aí o pastor pediu pra você, confia, você falou que sim, saiu pro pilar e você foi contar pra ela. Foi. Aí eu fui conversar com o médico, né? Momento difícil, tenso, porque o médico com tudo na mão ali, com todas as informações, inclusive nem garantindo que ela pudesse chegar viva a Campo Grande, e eu falando para ele abandonar tudo, parar com tudo, porque eu ia procurar outras saídas, sendo que eu nem sabia o que eu ia fazer. E ele falou que Eu aqui não não tinha o que sabia o fazer. que eu ia fazer, eu não tinha noção. E o médico falou, mas aqui não tem o que fazer, aqui não tem. E eu falei para ele assim, doutor, eu vou então levá-la para outro lugar, eu vou ver outro lugar que tem, mas Campo Grande eu não quero, entendeu? E aí o que aconteceu? A hora que ele viu que não ia ter jeito, eu assinei tudo lá, né? E ele E aí falou, começou a saga, sem saber para onde ir, ligando para pessoas. Uma das primeiras pessoas que nos atendeu, foi assim também, essa cena tem muitos anjos de Deus, né? Disfarçados de homens. Um deles foi o Dr. Daniel, neurologista, que eu falei para ele, era a pessoa mais próxima, assim, que a gente tinha no momento e tal. E aí a esposa dele, a Bel, congregava aqui com a gente, na igreja na época. E eu falei com ela, e em questão de minutos, o Daniel estava lá já para conversar com a gente. Entendeu? Então, ele é neurologista e já começou a dar algumas dicas. E aí liguei para o Alex, dentista, que também é aqui da igreja, já também começou a dar algumas dicas. E aí chegamos ao Dr. Brusadin. Brusadin? Sérgio Brusadinho. Sérgio Brusadin, que é um buco maxilar, Especialidade. especialidade dele. Porque nesse tempo aí, a Amanda, como médico, como a gente falou que não ia deixar ela para Campo Grande, o médico falou assim, olha, ela tinha que já entrar com um antibiótico. Pelo menos entrar com um antibiótico. Caríssimo. Só que como ela não estava internada, o hospital não podia fornecer. E aí o médico deu essa dica, né? Tenta comprar esse antibiótico fora pra gente tentar aplicando nela. E aí eu lembro até que a Angélica, né, saiu atrás desse antibiótico, foi procurar esses antibióticos nas farmácias, mas só que é um antibiótico específico, né? Esses de última geração que não vende em farmácia. Até que tentou ver se conseguia, mas não teve jeito mesmo. Então ela ficou. Isso era umas 6 horas, 6:30 da tarde, e o médico falou assim, tem que entrar com antibiótico. Só que a gente não conseguiu entrar com esse antibiótico, e nisso a gente foi fazendo os contatos, né? Aí eu lá fora, depois que eu soltei o pilar, Você voltou lá, depois que o você pilar tá me aí, né? consolou, a minha irmã me ligou.
Meu Deus. E a minha irmã trabalha com médicos, né? E a minha irmã me ligou e eu, desesperada, gritando no telefone, falando com ela, explicando a situação. E ela falou para mim assim, me manda o resultado da tomografia. Porque a minha irmã trabalha também com o Dr. Vitor, que é um oncologista, que inclusive estava cuidando da minha sogra na época, né? Ela falou para mim assim, me manda a tomografia da Amanda, que eu já conversei com o Dr. Vitor aqui, me manda a tomografia. Aí então nisso o Marcos acionou o Brusadin, né, o Alex, né, que é bucomaxilar. Só que o Brusadin não atende na Cacemes, então ele não é autorizado a entrar na Cacemes. A Cacemes não queria internar a Amanda. Eu trabalhei muitos anos em consultório médico, então eu já sabia que a Cacemes tinha que internar a Amanda, né? E até eu falei com a moça. Então você vai escrever para mim aí que não é possível, porque eles queriam o quê? Que a gente internasse a Amanda particular para acionar o convênio no outro dia, para ver se o convênio liberasse. Mas a gente sabe que o convênio já não ia liberar, porque já estava tudo encaminhado no particular. E a tentativa é sempre fazer, né, tirar alguma coisa, né? Sempre Tirar, aproveitar né? a oportunidade, né? Então... É realmente um comércio, né? Aí eu falei, então você vai escrever aí que não... Não, mas eu não posso escrever. Lógico que ela não pode escrever, porque compromete ela, Gera né? prova, né? Então a Amanda lá dentro na sala, sem medicamento nenhum, só com sorinho na veia. A gente tentando comprar esse antibiótico pro lado de fora para tentar já começar com antibiótico, porque ele falou para mim que antibiótico não resolvia, mas que ele ia tentar, tipo assim, retardar o que ele conseguisse ali, né? O Brusadin não podia entrar na Cacemes, e aí ficou daquele jeito. Aí eu mandei a tomografia para minha irmã. Aí a minha irmã mostrou pro Dr. Vitor, e o Dr. Vitor falou assim para ela, não, fala para ela que nós vamos dar um jeito. Que se precisar operar o pescoço da sua sobrinha, eu faço isso. Eu opero. Porque eu também mexo com o pescoço. Como ele é oncologista, né? E aí nisso, a minha irmã eu sei que aquele hospital virou assim, porque aí já foi os tios, já foi esses médicos que a gente tem contato. O Brusadin já mandou mensagem, olha, se trouxer aqui para o auxiliador, eu consigo atender. Então, a gente foi mexendo, até que pediram para assinar o termo lá, então, que iam liberar ela. Aí a gente foi para... Aí começou a saga, entendeu? Aí nós fomos para a auxiliadora, deu entrada lá pelo UPA, né? Na auxiliadora, pelo pronto-socorro. Nós pagamos o buco, né? Nós chamamos o médico, o Sérgio Brusadin particular, dentista. E ele foi lá, atendeu a Amanda, Olhou. Já entrou com antibiótico, entendeu? E aí... Só que ela tinha que internar. Tinha que internar, mas... Eu fiquei curioso para saber o contexto dela. Tipo, ela mesma mencionou que ela não sabia e tal. Não. Eu fiquei curioso para saber o ponto onde você terminou o que você tinha que fazer. Você falou com a Leila, você falou com o médico. E a hora que você deu a notícia para ela, eu queria saber como foi receber, como que ele te deu a notícia. E como que foi lidar emocionalmente quando você percebeu, se é que percebeu, a gravidade que você estava passando. Diante de Deus, a fé e tal. Sim. Na realidade, esse testemunho, claro, aconteceu, foi tudo comigo. Mas eu imagino que foi mais algo relacionado a eles, ou até a minha mãe, Eu também vejo assim, eu também vejo. Probabilidade dela para ver se ela ia confiar, se ela ia entregar e tudo mais. Porque tudo que eles estão contando, claro, eu sei do que aconteceu, mas em não detalhes, viveu, né? assim, eu não vivenciei isso que eles vivenciaram, porque eu não estava sabendo. A única coisa que eu sabia... Só sentindo claro, dor? eu fiquei com muito medo quando falaram da cirurgia. Eu não queria fazer assim, e tanto é que quando meu pai foi falar comigo, eu tava lá na sala, tomando remédio, né, pra dor na veia. E aí, ele pegou e falou que não ia fazer cirurgia, que ele tava sentindo que não era pra fazer, né, do jeito que ele falou comigo ali, acho que foi mais ou menos assim. Se eu confiava nele. E aí eu tava com medo, claro, mas aí eu falei que confiava, né? Vou fazer o quê? Falei, confio. Mas, por um lado, eu fiquei até... Mas eu tinha feito 18.
Ela já estava né? com 19. Se ela quisesse Tá falar, não, eu vou 19. fazer, ela podia, né? Podia, claro. Nem passou pela minha cabeça, acredita? Que bom, né? É. E aí eu falei que confiava. E assim, eu fiquei um pouco mais tranquila de saber que talvez não ia precisar mesmo fazer cirurgia, porque o que eu fiquei com muito medo mesmo foi a cirurgia. Tipo, Até porque só não de é qualquer imaginar, lugar, né? Pescoço. isso que eu falei, é um lugar muito sensível, tipo, Tá sei doido. lá, algum outro lugar do corpo, tipo, em joelho, um braço, não sei. Pra mim parece ser mais tranquilo que ia ter que Sim. abrir o pescoço. Isso daí eu Acho que fiquei com pior muito que isso aí medo. é só o quê? Coração e cérebro. Não, e não só abrir o pescoço, e abrir o pescoço, eu tenho que fazer traque. Só que eu não Tráqueo, sabia, né? fazer a sonda nasal. Só que esses detalhes ela não sabia. É a simplicidade. Vou ter que abrir fazer a cirurgia do pescoço, só isso. isso que Ela eu só sabia. escutou a parte que ia ter que fazer uma intubação e colocar um dreno. Sim. Né? Então a parte que ia ter que essa intubação era bem mais perigosa, que a tráqueo Os que ela ia ter riscos que que fazer. tinha, Isso aí você não sabia de nada. Não, então Não. tudo isso eu não sabia. Por isso que eu falo que eu acho que aconteceu comigo, mas não foi tanto assim sobre mim em alguns aspectos. Porque eu tava lá, mas não tava tendo muita noção Quem do foi mais trabalhado do que foram tinha eles, acontecido. né? Nós. E aí, assim, eu acho que depois eu fiquei sabendo, enquanto eu ainda estava internada, ou no mesmo dia, não sei. Eu sei que um pouco mais tarde eu fiquei sabendo que o médico, na verdade, ele estava nesse desespero todo, porque acho que uma semana antes, né? Uma semana antes tinha falecido uma pessoa de Três Lagoas, né? Que foi para Campo Grande com esse mesmo problema, e aí ele não resistiu e faleceu. Então, por isso que o médico, quando soube o que era, por isso que ele ficou assim tão desesperado para resolver logo, sabe? Tem que mandar logo, tem que fazer cirurgia logo para resolver o problema, porque tinha acontecido isso uma semana antes. Mas então eu tava lá quando ele perguntou se eu confiava nele, que não ia fazer cirurgia. Por um lado eu fiquei mais aliviada, porque eu tava com muito medo, mas eu também tava com medo, tipo assim, de como que ia ser, né? Como que ia Do que resolver? ia Porque o problema acontecer. ia estar Como ainda, que ia... né? Eu queria só dormir e acordar sem nada, mas não deu certo. É sonho de todo mundo no meio das lutas. E um né? detalhe que no meio das provas, Deus vai dando os pequenos sinais. Como eu já disse, antes ele já tinha me dado o sonho dela caindo, quebrando o pescoço e morrendo. E aí, sem lembrar muito desse sonho, Deus me jogou essa semana para jejuar. Tudo que aconteceu na hora, a hora que a Leila me ligou, eu estava de joelhos. E aí tem um detalhe interessante. No outro dia, bem cedinho, eu estava indo para o hospital, recebi uma ligação da Chevrolet. Eu tinha comprado um carro, feito um consórcio e estava enrolado, entendeu? Não saía, e eu já tinha desistido, assim, coloquei na mão de Deus e estava assim, entendeu? Porque eu já estava uns 4 meses esperando e nunca dava certo. Indo para o hospital, a moça me ligou e falou: Marcos, seu carro chegou, seu carro está aqui. Né? Eu nunca tive um carro zero na minha vida, foi a primeira vez que eu tive um carro zero. Né? Seu carro chegou, seu carro está aqui e nós estamos ajeitando para você vir pegar. A hora que ela falou isso, de novo o Espírito Santo falou comigo: eu estou no comando. Isso é só para você ver que eu estou no comando. E ele já me deu aquela Só um alegria sinalzinho, né? de entender que Deus estava no comando, né? Mesmo sem saber a batalha, a luta enorme que a gente ia ter. E uns dias antes, igual ela falou, né? Acho que era mais uma prova para nós mesmo, né? Pais, né? Porque uns dias antes, nós a gente conversando, e o Marcos falou para mim assim: a Amanda, você é o Deus da Amanda. Eita. Porque quem me conhece sabe, né? A mãe que eu sou, né? Então eu sou, é a filha única, né? A Amanda já é um milagre desde o nascimento, né? Porque a gente não podia engravidar. Então a Amanda veio na base de oração. Tanto que só veio a Amanda, né? Já me perguntaram: por que você não orou de novo? Eu orei, fiz a mesma oração de novo. Nunca tomou remédio? Nunca, nada. Então, assim, a Amanda veio mesmo na oração. No mês que eu fiquei 2 anos e meio tentando. Aí, no mês que eu fiz a oração, a gente tinha vigília em casa, numa sexta-feira. Eu fiz a oração, foi no mês de novembro. Lembrei do pastor Dori. Tem que orar muito, né? E no final do mês, eu sofri um acidente de moto, eu e o Marcos. Eu já estava grávida. Eu fiz raio-x, me perguntaram no hospital. Isso que é engraçado, né? Porque você ora em busca de milagre, você pede milagre a Deus. E aí,
Quando me perguntaram, tem chance de você estar grávida? Eu falei, não. Porque eu tinha menstruado uns 10, 15 dias antes. Então eu falei, não. E aí me levaram, porque eu machuquei bem a perna, né? Então me levaram correndo pro raio-x, nem colocaram proteção, nada, por isso que perguntaram. E a pergunta deles é com base na medicina, né? Sim, com base porque, na possibilidade, né? Porque o raio-x Tá pode desintegrar a criança, sim. entendeu? Então, tipo assim, você tem alguma chance de estar grávida, né? Ela vai ter que falar Eu sim. deveria falar sim, porque eu menstruei tem uns 10, 15 dias, eu não tomo medicamento, então, tipo assim, Essa é a pergunta deles. tudo né? é possível. Mas como eu já tinha 2 anos e meio tentando, por quê? Que naquele dia, mas eu esqueci que eu tinha orado Tava especificamente esperando isso. para né? aquilo, entendeu? Então fiz o raio-x, tomei antibióticos fortíssimos, né? Fora o impacto que eu sofri e tudo mais. Então, assim, e mesmo assim, depois de 1 mês e meio, eu passando mal, quando eu fui ver, tava grávida da Amanda. Meu Deus. Pegou- Vai fazer as O raio-x contas. pegou só um pouquinho no cérebro. Exatamente, era isso que eu ia falar. Esse é o motivo. Porque a nossa O motivo preocupação... tá aí, gente, é o Não raio-x. só isso, depois ainda aconteceu outras coisas, né? Que misturou o sangue lá. Não, aí a Amanda... Não misturou, não. Misturou. Claro que misturou. Quando a Amanda nasceu, aí engravidei, tava grávida e tudo mais. Depois o meu sangue com o do Marcos não combina. O meu é A negativo, o dele é O positivo. Nossos sangues não combinam. Então o médico chegou em mim, que a gente fez os exames, e falou assim, olha, o sangue de vocês não combinam. Quando fala que não combina, é porque o filho pode nascer com Pode nascer com algum tipo de problema ou pode morrer ao nascer. Tanto que eu tive que assinar um termo antes de ganhar neném, Meu que eu Deus. estava ciente que a minha filha poderia nascer na hora do parto. Eita, mandinha, Nascer hein? não, né? Ou poderia morrer na hora do Poderia parto. nascer. Ai, não, eu fiquei Nascer. Calma. Eu vou ter que assinar que minha filha pode nascer não. na hora do parto. Todo mundo entendeu que ela poderia morrer na hora do Aham. parto, né? Porque com 6 meses de gestação, ele pediu um exame para saber se nosso sangue tinha misturado. E a minha mãe é assim com meu pai. Na verdade, é o meu sangue com o seu que não batia. Porque eu peguei o positivo dele e você é negativo. Isso, então tinha que ser- porque houve a mistura, houve a Pegou mistura positivo, a sanguínea. doidura, a loucura, tudo. Houve a mistura sanguínea, entendeu? Com Cara, 6 dela faz meses, igualzinho ali, com 6 meses eu fiz um exame para detectar se o nosso sangue tinha tido mistura, né? E o médico falou, olha, o sangue de vocês misturou, né? Então, quando nascer, a gente confirma o exame de sangue e havendo realmente a confirmação da mistura do sangue, eu tenho que tomar uma vacina, porque o meu próximo filho poderia vir com problema. Então, e eu tive que assinar ali no termo, porque essa mistura, por exemplo, a Amanda nasceu de 7 meses, Oi. ou de 8 meses, porque ela vai acelerando o processo, né? Então, só que eu tive que tomar uma vacina para o pulmãozinho amadurecer. Então, assim, o médico falou, você tem que assinar esse termo porque a Amanda pode, assim que nascer, ter uma parada. E eu tive que assinar, porque para não responsabilizar o médico, né? Então, assim, a bichinha é um Resumindo, milagre desde que nasceu. Para não falar que deu trabalho a vida toda. Não, né? Sem Não, é contar os milagre, outros. Por milagre. isso que eu falei na hora milagre, do dente. gente. Porque É benção, tudo né? que dá pra acontecer Tudo acontece comigo. acontece Eu falei, com gente, até um dente. Porque se parar pra pensar, o milagre é muito grande, né, Lili? Porque Sim. nem era pra estar aqui, Nem era pra estar. humanamente falando. Porque então já tá aí. toda a gestação, os médicos ficaram assim, bom, ela sobreviveu ao raio-x, mas pode ser que algum órgão dela não se desenvolva. Então a gente teve que fazer um acompanhamento, né? Até um médico falou pro Marcos, ó, pai, não é porque deu no ultrassom que tá atento aí, tudo porque certinho, alguma não coisa quer de errado pode dizer que não acontecer, tem né? nada, não vai acontecer nada de errado, né? Então foi uma gravidez tensa nesse sentido. Então, assim, a Amanda já é realmente um milagre desde que aconteceu. Então, por conta dessas situações, eu me apeguei muito à Amanda. Sabe aquela super proteção mesmo, né? Então, e aí uns dias antes disso acontecer, o Marcos falou pra mim assim, porque o Deus da Amanda é você. Então, tipo assim, eu tô no controle. Eu cuido, eu protejo, não deixo acontecer nada. Então, assim, eu tô cuidando de tudo na vida dela. E aí Deus vai e te mostra, não, peraí. Tanto que naquele dia, lá fora, sozinha, só eu e Deus, né, agarrada naquele pilar, eu fiz essa oração da entrega.
essa oração aí eu tive que fazer. Porque chegou, era como se Deus fosse me mostrar que realmente eu não era o Deus na vida dela. Que eu tinha o poder na vida dela até um determinado momento. Mas que naquele dia, naquela hora, ele estava me mostrando claramente. Por mais que eu fizesse para proteger, para cuidar, para salvar e tudo mais, mas tem coisas que é só Deus quem faz. Então naquele dia eu tive que entregar, Amanda, sabe? E eu tive que falar, verbalizar isso para Deus. Pai, agora, até aqui eu não consigo mais. Agora aqui ela é tua, entendeu? Então agora aqui ela é tua, literalmente. E parece que foi depois que eu fiz essa oração que as portas foram se abrindo para ter uma saída. Leila, quando eu escuto coisas semelhantes a isso, eu não consigo parar de pensar na possibilidade de que, falando em tese, será que se a gente aprende algumas coisas antes, a gente passaria? Vocês teriam passado por isso, será? Porque assim, o que a gente entende? Quem escuta, quem está de fora, que todo esse processo foi para Deus mostrar para você que eu não que era talvez ele já tenha dela. tentado mostrar de um jeito mais simples. Claro. Mas ele permite acontecer. Olha o que ela passou. Você Pra tem uma fazer pra gente, ideia? desperta, deixa eu mostrar pra você Amanda, quem que eu sou. Eu Isso não é um deixava amor de nem Deus. ela andar de bicicleta. Eu tinha um medo tão grande de acontecer alguma coisa com ela que eu não... As poucas vezes que a Amanda foi em algum lugar assim de bicicleta quando era pequena, era aquela apreensão, você chega, você me avisa. Então assim, aonde eu podia levar a Amanda, eu levava. Eu falei pra Leile, Na falei, hora de amor, tirar. se Deus chegar pra você e falar assim, Leile, vamos trocar, você quer ser o Deus da Amanda e eu saio fora? Você aceita, Eu ia falar, tá bom. porque você quer ser o Deus da Amanda. Eu já tô protegendo, já tô cuidando. É legal a gente pensar desse ponto de vista, né? Eu mesmo com as minhas meninas agora, a idade que elas estão. A Lígia tá com 14, a Sara com 12. Vigia, não. Então, eu já tô ligando as anteninhas aqui, eu já tô pra falar, não, Deus, ó, Entrega. é sua, Porque a Amanda- faz o que o senhor a Amanda quiser, sempre- não quero passar por nada desse tipo, não, Deus me livre. Então, assim, porque naquele dia eu tive que entregar. Naquele dia eu tive que. E engraçado que o Marcos falou isso pra mim pouquíssimos dias antes. Nós estávamos conversando, né, e tal, Sim. pouquíssimos Do dias nada, antes. eu conversei e falei, amor, Ele você, falou. se Deus chegar em você e falar, você quer? Eu largo, mano, você vira o Deus dela. Ela aceita, porque Porque você é o era Deus algo da assim Amanda. que ela queria. Consciência limpa, né? Pelo que você falou E aí. naquele dia eu tive que fazer essa oração. Eu e Deus. Meu Deus. Eu tive que falar para Deus, realmente, eu não tenho poder, eu não consigo cuidar da minha filha como ela precisa, porque agora aqui eu estava impotente. Eu acho que o meu maior desespero era esse, porque todas as situações que a Amanda tinha vivido, eu conseguia resolver de alguma forma. Se estava doente, eu cuidava, eu varava à noite, acordada. Então, assim, eu era além do normal. Não conseguia descansar. Não descansava, não descansava. Não confiava. Não, eu tinha que estar ali o tempo todo cuidando, então eu certificando fazia de que que estava tudo bem. E aí naquele dia eu me vi totalmente impotente. E eu lembro claramente disso, quando eu fiz a oração, que eu falei, Senhor, aqui eu não posso mais. Agora aqui eu tô te entregando ela. Sim. Porque me veio essa frase na mente que o Marcos tinha me falado. Você é o Deus da Amanda. Por isso que é bom falar o que a gente pensa, porque a gente acha que é tão pequeno, mas lá no fundo Deus vai usar isso aí para a glória dele. E aí, eu sei que aí, pra gente ir resumindo, nós fomos pro hospital, aí a gente pagou a consulta pro Dr. Brusadinho, aí entrou eu e ela, com a tomografia, e aí ela tava com a máscara, né, aí ele tirou a máscara, a papada, a boca aberta, e Rapaz, não conseguia falar. jacaré já aqui A embaixo. papadinha. Aí ele olhou a tomografia, e aí ele falou, mãe, é grave, não vou te mentir, é grave, mas nós vamos tentar com o medicamento. Eu não vou excluir a possibilidade de fazer uma cirurgia, mas se precisar, a gente faz aqui, né? Eu vou contactar alguns amigos meus e a gente faz aqui. Mas eu não vou não vou excluir a chance de cirurgia, porque realmente esse problema é sério, é grave mesmo. Mas a gente já vai entrar com medicamento
vamos ver até onde o medicamento consegue agir, e aí a gente vê o que faz depois. Ele falou, a primeira coisa agora é internar sua filha agora e já entrar com o medicamento. Ele falou assim, só que eu sou dentista, então eu não tenho acesso à internação de paciente. Aí isso era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite já. Você vê, desde as 5. A Amanda não ia chegar viva em Campo Grande. Isso já era 10h30, 11 horas da noite. Essa frase marca, quer dizer, vida, porque era o tempo dela ter chegado em Campo Grande já. E a minha filha estava viva ali ainda, né? E aí, aí nós conversamos com a minha irmã trabalha também com médicos, ela conseguiu com o Dr. Sidney que ele ia entrar em plantão naquela noite. Meia-noite ele ia entrar de plantão. Aí ele falou assim, Gi, meia-noite eu vou internar a Amanda. E aí... Por que você tá me cutucando? Não tô te cutucando? Aí... É algum sinal? Se fosse, fala. Se era para ser secreto, já foi. E aí eu sei que internou a Amanda meia-noite. Eu lembro certinho que meia-noite o menino colocou lá, sabe? No esparadrapo, né? Que a hora que ele coloca o acesso, tudo. Aí meia-noite a Amanda internou. E já entrou com medicamento. E aí nós ficamos lá na ala de observação. E ali ficou o dia todo lá. Até que entrou o Dr. César. Foi na Cassemos, porque a Amanda estava sem médico. Ele é plantonista, então de manhã acabou o plantão dele. Então teria que outro médico assumir. Eu sei que foi ficando essa bola assim de neve e ela só com medicamento. Aí eu sei que por fim o médico, o Dr. César conseguiu conversar com o hospital e a Cassena entraram num acordo. Aí a Amandinha foi para a sala, foi para o quarto e com 3 dias o Dr. Brusadinho foi lá. Todos os dias ele ia, mas no 3º dia de internação ela reclamando que o ponto estava doendo, o ponto está doendo, e ela continuava com a papadinha, né? E aí ele falou assim, eu vou te levar para o centro cirúrgico para tirar o ponto do seu dente, para te dar mais um alívio. Ela foi mais ou menos 12h e pouco para o centro cirúrgico, e aí demorou. Aí a Amanda voltou branca, assim. Branca. E eu falei, o que aconteceu? Porque era só para tirar um ponto, né? Aí ele falou assim, mãe, na realidade eu levei ela, eu tirei o ponto, mas o que ele fez? Ele fez um buraco na gengiva dela pro lado de dentro. Para drenar. Para a gente tentar drenar essa secreção. Porque o perigo desse abscesso é um só, Joelson. Como ele tem essa secreção, esse pus, né, apodrecido, vamos falar o português bem claro, por que dá a sepsemia, que é essa infecção generalizada? Porque esses jovens morrem de infecção generalizada. Porque essa secreção desce. Ela não tem para onde ir, então ela desce. E como é uma secreção podre, ela vai infeccionando todos os órgãos. Então ela é rápida. Se você pesquisar, todos os jovens que morreram, o período máximo deles foi 7 dias. No 7º dia, eles falecem. Normalmente é assim. E a Amanda internou completando o 7º dia. Quando ela entrou com o antibiótico, ela estava começando o 7º dia dela. E por que o médico desesperou? Porque o menino que faleceu uma semana antes foi desse mesmo jeito. Ele ia para o hospital, reclamava, aí a garganta, volta para casa. Ele ia para o hospital, ele foi acho que umas 2 ou 3 vezes para o hospital. A Amanda já estava indo a 2ª vez. E eles confundem muito. É uma doença muito silenciosa, é uma infecção que se o pai realmente não tiver muito antenado ali, sabe? E você vê, a gente correndo, da mesma assim. Indo pra cima, né? Procurando alternativa. No dia que ela reclamou mais forte, a gente já procurou médico de cara, mas é aquele negócio, medir que vai embora. Porque é um medicamento específico, né? Então, a gente ficou nessa, aí o médico, o dentista falou assim, eu tive que fazer um buraco, e ele teve que fazer isso no cru, porque na verdade, ele viu
que já tava saindo a secreção por onde estava o ponto, entendeu? Pelo ponto do Então, dente. tipo assim, um negócio bem nojento. É. Mas, graças a Deus, tava saindo pra fora, em vez de descer, entendeu? Em vez, né? De descer. Então, como ele viu que já tava saindo, aí foi quando ele abriu, e aí ele abriu, fez a limpeza lá dentro, pelo buraquinho e tal, e aí começava a ficar apertando aqui e ia saindo, entendeu? Mas ainda foi bom isso, porque era melhor do que descer, né? E lembrando bem, pessoal, é o seguinte, isso aqui é o nosso testemunho. Nós não aconselhamos ninguém fazer isso. É isso que eu tô falando. O que nós estamos falando deixar no aqui final isso. foi um milagre de Deus. Deus falou comigo e eu corri todo o risco de ouvir a voz de Deus. Então, isso que nós vivemos foi algo sobrenatural, porque tudo isso que aconteceu nos bastidores não é o correto. Não é o correto, não é, porque na verdade, se não há uma voz de Deus clara, vou pegar o testemunho lá do pastor Marcos e vou fazer igual. Jamais. O doutor que nos atendeu, que falou que a Amanda não chegaria em Campo Grande, ele estava certinho. Ele agiu da maneira correta, entendeu? Mas nós estamos aqui só dizendo que Deus tem as suas formas. E que nem sempre a medicina vai ser a última voz. Nós temos que estar atento à voz de Deus. Mas, deixando bem claro que tudo isso, como nós estamos falando aqui, a questão do pulso sair pelo dente. Então isso aí é um milagre de Deus. Porque quando é abscesso bilateral, isso aí não existe. Ele desce. Ele desce, toma o corpo inteiro. Então isso é um milagre, entendeu? Quem sabe enxergar, isso é um milagre. Mas eu aconselho qualquer pessoa que não tenha uma visão prévia de Deus, se o médico falou, tem que operar, tem que mandar, tem que fazer, faça exatamente o que o médico mandou, entendeu? Eu ia chegar nessa questão aí. Porque, por exemplo, né, aí o médico falou que, olha, voltou para o quarto e falou isso aí, mãe, a secreção dela está vindo para fora. E ele falou assim, isso é muito bom. Isso aí é o que a gente quer. Só que você precisa ajudar essa secreção. Então você precisa fazer massagem. Então a Amanda fazia bochecho com água morna. 3, 4 vezes ao dia a gente tinha que vir. Doía muito. Doía, porque tem que forçar mesmo, sabe? Pra vir Mas nada se compara à dor de quando ele abriu aqui. Depois o resto foi... Cortou o ponto que o... ele não só cortou o ponto, ele tirou abriu. o ponto, ele fez um buraco na minha gengiva, entendeu? Mesmo. Abriu um buraco. E ele falou, mãe, tudo isso daí é pra não precisar fazer pro lado de fora, eu tentei fazer pro lado de dentro. Então a Amanda ficava nesse processo aí, tudo. Não estava livre ainda de fazer a cirurgia. O doutor Vitor só liberou a Amanda mesmo, ela internou na segunda-feira, meia-noite, né? Ele só me garantiu assim que ela não ia mais fazer a cirurgia na segunda-feira. Porque até no domingo ele falou pra mim assim, mãe, ainda tem secreção aqui. Porque chegou um momento que parou de sair. No começo estava saindo, depois parou e ainda estava. Perdeu a pressão, né? Isso, ainda ficou. Aí ele falou assim, eu não posso liberar a Amanda, porque você via a papadinha, né? Eu não posso liberar a Amanda com nada de secreção, nada, tem que estar limpo. Então, se a gente vê que não vai sair mais, a gente vai precisar fazer a cirurgia, fazer uma drenagem aqui para lá de fora. Ele ficou mais calmo. Hoje já não vai ser mais do jeito que foi descrito, que teria que ser feito. E aí, por fim, a Amanda conseguiu, a gente fez tudo certinho. No dia 12 de outubro, a Amanda internou no dia 5 de outubro, no dia 12 de outubro ela teve alta, bem magrinha, porque perdeu bastante peso, né, e tudo. E aí... Cabelo caiu tudo. Cabelo caiu bastante, porque o antibiótico era muito forte mesmo. Ela teve uma alergia depois muito feia, com um mês depois da internação. E aí, o que acontece? Passou uma semana que aconteceu isso com a Amanda, a gente nunca tinha ouvido falar de um caso assim. E aí começou a aparecer para mim reportagens. Eu lembro que na época uma menina de 18 anos, linda, apareceu no Google lá, jovem de 18 anos, morreu depois de um abscesso no dente.
E assim foi indo, e aquilo foi me assustando, porque começou a aparecer mensagens para mim, né? O dentista que extraiu o dente da Amanda ficou bem desesperado, mantinha contato comigo. Quando a Amanda teve alta, eu fui nele no consultório, falei assim, eu quero ver a Amanda, tal, né? Eu fui no consultório lá, levei a Amanda, e aí ele falou assim, eu falei, contei, ele mandou relatar tudo para ele, eu relatei, e aí ele falou assim, não mãe, não foi bilateral, porque se fosse bilateral, a chance da sobrevivência é muito pouca. Provavelmente foi um abscesso unilateral. Eu falei, doutor, foi bilateral. Não, mãe, não foi. Porque o bilateral acontece isso aqui, ó. E me mostrou as fotos. Do jeitinho que o médico falou. Sabe? Ele me mostrou várias fotos de pessoas com aquele papo bem grandão, entubado, com tráqueo, internado, sabe? Ele falou assim, isso aqui é um abscesso bilateral. O unilateral é o que a sua filha teve. Ele é mais leve, ele é mais tranquilo, consegue recuperar bem. Eu falei assim, doutor, se eu estiver muito enganada. Eu lembro que eu fui embora, cheguei em casa, tirei a foto da tomografia bilateral e mandei para ele. Até hoje ele não me respondeu. Nem que ok, nem nada. Então ele viu realmente, né? Então eu vi muitas fotos que ele me mostrou. E depois essas reportagens chegando, sabe? E aí vem aquela sensação de culpa. Por que que eu vivi o milagre? E por que que essa mãe não viveu? Eu acho que a mensagem toda é isso. Eu tive muita culpa. Eu quase não dou testemunho. Eu falei aqui na igreja. Eu falei aqui na igreja, mas assim, eu quase não falo. Porque na época eu tinha vergonha de falar. Porque eu ficava assim, mas espera aí, por que que eu vivi o milagre e por que que essa mãe não está vivendo? Então, por muito tempo eu fiquei com essa sensação de culpa, por que que eu vivi o milagre? E aí, quando foi o ano passado, a Angélica me mandou mensagem, me falou assim, Leile, o vizinho da minha mãe acabou de falecer, 22 anos, do mesmo jeito da Amanda, o mesmo problema da Amanda. Foi para Campo Grande, entubou, tráqueo e uma semana morreu. E ela me ligou chorando, porque a Angélica ficava com a Amanda à noite, né? Eu passava o dia todo com a Amanda, à noite ela chegava, um dia era ela, um dia era minha irmã. Revezavam para eu poder dormir, porque eu precisava dormir, porque eu estava com a úlcera. E tomando medicamento com úlcera, da úlcera lá no hospital e tudo. E aí quando ela me falou isso aí, aquilo me veio de novo. A mesma sensação de culpa. Por que que eu vivi o milagre? E por que que essa mãe não viveu? Sabe? E aí depois amortiza, né? E quando foi agora, o mês passado, esse jovem de 20 anos, ele faleceu no dia do aniversário dele. A mesma coisa. E até passou a foto dele, entubado, com tráqueo, sabe? Dreno. E esse sentimento ainda acontece? E aí aconteceu esse sentimento de novo. E eu fiquei de novo. Por que que a minha filha sobreviveu? E aí você fica sem uma resposta. Porque eu fiquei pensando. Aí eu fico assim, como que eu vou testemunhar isso? Como que a mãe desse menino vai ouvir isso? Vai falar assim, por quê que a dela está viva e o meu não está? E esse jovem também era crente. Mas se eu não estiver enganado, todo testemunho tem isso, né, pastor? Essa visão. Sim. Uns Deus livre, outros não, pelos motivos que a gente... Mas aí, essa semana conversando com a minha terapeuta, e eu falei justamente isso. A gente voltou de novo a falar da Amanda, né? Que a Amanda vai casar, então a gente fica conversando, como que tá e tudo mais. E aí, essa semana eu voltei a conversar com ela e eu falei isso daí de novo, né? Falei, Fabi, eu fico com aquela sensação... eu contei que a gente ia dar o podcast hoje, né? Que ela contou que ela ouviu a semana passada e tudo, a deve estar escutando. E aí, eu falei isso pra ela. Eu falei assim, Fabi, eu tenho aquela sensação de culpa. Eu não consegui viver esse milagre eu não consegui gritar muito esse milagre, porque foram muitos casos que foram aparecendo para mim de jovens de 18, 20 anos, 22 anos que faleceram com uma semana. E todos relatam a mesma coisa. Fez a cirurgia, depois do terceiro dia começou a sentir uma dor lacinante e
com 7 dias veio a óbito. Procuraram várias vezes o hospital, ia e voltava, ia para casa. Então, assim, Tudo foi igual. a mesma trajetória da Amanda. Só que aí a Fabi falou para mim algo que o Marcos falou aqui agora. Ela falou assim, mas no caso da Amanda, o que fez toda a diferença foi a parte espiritual. Foi eu ter o homem de Deus na minha casa, que estava com essa conexão com Deus, que Deus falou com ele. Então, tudo que nós fizemos porque teve um aval de Deus para fazer. Ele, como não foi nem para mim. A minha função foi só confiar. Leire, porque também vale lembrar que não tem como a gente saber exatamente qual é essa relação que essas pessoas que viveram a perda têm com Deus, né? Sim. Porque muita gente hoje está se dando o nome de evangélico, de crente, de cristão, mas poucos de verdade a gente percebe que está vivendo um relacionamento com Jesus, uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Sensíveis à voz do Espírito, Isso. né? E de fato, existe caso que mesmo diante de toda essa relação com o Senhor fala, ó, foi o caso da Janaína. Sim. Deus falou, vou levar. Uhum. Né? Não existe eu vejo assim, não existe um padrão nenhum. Deus é pela sua onisciência de saber todas as coisas. Ele sabe como vai trabalhar na vida da gente. Então, né? Eu vejo dessa forma. Sim. Então, a Fabi me deu esse abrir de olhos. Né? Ela falou assim, o que fez a diferença Tá ligado, foi né? o seu esposo estar ligado em Deus. Estar sensível à voz do Espírito Santo. Quando deu a ordem, quando fez... Porque, na realidade, quem comandou o Marcos realmente foi o Espírito Santo. Porque ele poderia hoje, se ele toma uma atitude dessa, sem estar convicto que foi a voz do Espírito Santo na vida dele, ele poderia hoje estar carregando o peso da morte da filha dele. E eu vejo outra coisa também, né, Leila? Acredito que vocês também veem isso, mas vale a pena a gente mencionar o que Deus tem para fazer na vida dela, através da vida dela, através do Tiago, dessa união. Eu acredito que tem muito mais. Sim. Essa é assim que eu vejo. Foi um milagre em prol do objetivo que Deus tem através da vida deles. Eu vejo assim. Então, Deus tem um milagre, né? O milagre está aqui, canta, né? Porque se tivesse feito a tráqueo, provavelmente não conseguiria cantar hoje, porque a gente vê que quem faz a tráqueo, mesmo que sobreviva, mesmo que a voz fica comprometida, fica. Então, Amanda... Bagunça todas as cordas vocais, né? A Amanda realmente foi esse milagre, mas é igual o Marcos falou, a gente estava debaixo de uma direção espiritual, a gente estava debaixo de uma conexão com Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Marcos, como profeta da casa, como sacerdote da casa, posicionado, né? Estava na posição, estava orando. Quando ele chegou até mim, que ele tomou a decisão, eu não sabia desse lado espiritual. Eu precisei confiar realmente no meu marido, no pastor, no profeta, né? Quando aconteceu tudo, eu precisei entregar a minha filha, porque até então eu era o Deus da minha filha, eu que cuidava, eu que protegia. Então, tipo assim, se não machucou foi porque eu cuidei. Ele já era um preparo também, né, para o que estava chegando, né? Sim, porque, né? Então, é como o Marcos falou, a gente viveu um processo, a gente viveu um milagre, mas foi um trabalhar de Deus na nossa vida, né? A essas mães que não conseguiram viver esse milagre, eu oro, sabe? Todas as vezes que eu escuto, né, quando eu leio a mensagem, automaticamente, na mesma hora, eu já faço uma oração para Deus levar o conforto, né, levar o amparo para essa mãe, né? Porque eu vivi um pedaço do que elas viveram, né? Eu vivi uma parte. Elas viveram além, né? O outro lado, né? Que eu não vivi pela misericórdia do Senhor. Mas, como o Marcos falou, vale ressaltar. Isso é uma experiência nossa, né? Nossa. Leile, Marcos e Amanda. Pena, né? Mas se amanhã ou depois a Lídia acontece de sair um dente, de dar algum problema, Deus o livre. Que vai viver. Vou fazer o que o pastor Marcos ensinou. Mas aí que tá. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Sim. Se você... Porque, não é porque é o pastor Marcos. Não.
ele é um homem de Deus. Como ele viveu isso, tá, essa conexão com Deus, todos nós estamos, né? Nós precisamos ter essa conexão com Deus. Então, assim, foi algo... Mas a Fabi me falou e quando a Fabi me falou isso, eu fiquei mais em paz, até para estar aqui hoje. Porque você acredita que eu fiquei meio assim, de dar esse testemunho? Falei assim, gente, às vezes a mãe vai ver, às vezes vai chegar até nessa mãe que morreu, que perdeu o filho faz um 30 dias. Eu vivi uma experiência uma vez, que eu acho que eu entendo um pouco do que você está falando em uma outra configuração de história. A gente estava indo para casa de um amigo meu, do Eliseu, inclusive, não sei se o Eliseu está nos ouvindo, e faz muitos anos atrás isso. E ele estava casado na época, e tinha um outro amigo meu que a gente estava indo, e a gente ia se encontrar na casa dele, e a gente ia fazer uma oração. Naquela época a gente se reunia, fazer oração, né? E eu comecei a sentir o mover de Deus de um jeito diferente naquele dia. A gente chegou lá e começamos a orar, e o Senhor falou dentro de mim, impõe as mãos sobre o Eliseu, ou sobre o Daniel, que eu vou batizar com o Espírito Santo. E eu coloquei a mão e fui batizar com o Espírito Santo. Ele falou, impõe as mãos sobre a Vaniele, que eu vou batizar com o Espírito Santo. Eu pus a mão. Quando eu fui para ir para o Eliseu, ele falou, não, ele não é o tempo dele. E eu quis argumentar, meu Deus, e a cabeça dele agora, como é que ele vai ficar? A gente tenta tomar pra gente uma responsabilidade que não é nossa. Deus é o Senhor, porque quando a gente declara que Ele é o Senhor, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que coloca o agir, o querer e o efetuar, nós estamos isentos de culpa, né? Sim. E a gente tem que ficar atento com o inimigo, porque o Sim. inimigo vai lançar isso para tentar não deixar você vivenciar propagar o toda milagre, a beleza do milagre. Isso. Né? Exatamente. Então, assim, os pontos que eu vejo. Eu fiquei assim por muito tempo. E aí, o mês passado, quando eu soube desse jovem daqui da cidade que faleceu, e nas mesmas condições e tudo mais, e voltou esse sentimento, sabe? Todas as vezes que eu lia... Se colocando no lugar dessas mães, né? Lugar, porque como mãe, eu me coloquei no lugar da mãe, né? Sim. Tipo, eu tô com o meu milagre aqui, mas aquela mãe não. Por quê? Né? Por quê? E aí a Fabi, essa semana, minha terapeuta, falou isso pra mim. Ela falou assim, o diferencial todo aí está no Marcos. Toda a diferença está no Marcos. Porque ele estava com uma conexão com Deus ali. Ele estava, como essa pregação que você pregou, né? Você estava ali pronto, de joelhos, para viver a audácia que Deus estava colocando na vida dele. Só que aí que entra o outro lado. Porque, na verdade, não tem nada a ver comigo. Porque naquele exato momento, eu estava me sentindo muito mal. Eu estava ali querendo abandonar tudo. Eu fui tomado, como eu falei aqui, por um sentimento tão horrível. Uma desesperança. Quando aconteceu de Deus me mandar cair de joelhos, eu estava nas trevas. Eu estava desesperançado, eu estava vazio, eu estava me sentindo um lixo. Eu queria abandonar tudo. Eu não sentia... Eu fui tomado por um vazio, um oco. A lei saiu de casa e eu fui assaltado. Então, não havia condições em mim de fazer essa oração. Eu fui realmente tomado pelo Espírito de Deus. Ele me fez lembrar de tudo. Naquela hora ele me deu a fé de volta. Ele me fez enxergar o mundo espiritual que estava ali ao meu redor na minha casa. Eu estava sozinho em casa. Então, assim, não sou eu, não fui eu. Naquele momento ali eu estava sem nada, vazio, me sentindo muito mal. Então foi o plano de Deus. Então, nisso aí, eu vejo assim, todos que morreram, morreram porque Deus quis. E a Amanda está viva porque Deus quis. Pelos Deus seus propósitos, não né, tem pastor? nada a ver com a gente. Entendeu? Deus pode usar qualquer uma dessas mães e Deus pode responder para elas como respondeu para mim. A única diferença é isso, não temos diferença nenhuma. Deus pode chegar para essas mães e falar com elas, e falar, eu levei seu filho porque eu quis levar. Eu levei seu filho porque não foi um acidente. Não foi, eu estou no comando, eu quis. Há um Deus que está no comando. É o que a gente falou no podcast, né? No Há um primeiro Deus que está no podcast, né? comando. É ele que faz, ele fala sim, ele fala não. No caso de pega aí aqueles Pedro,
a igreja orava por ele já estava preso, ele ia ser executado no outro dia. Deus mandou um anjo, libertou ele. Estevão, cheio do Espírito Santo, Deus não livrou ele. Sim. Não é interessante isso aí? Não existe Deus. um operar de Deus que pelos seus propósitos a gente não tem como prever Porque o que vai é fazer. dele que vem o querer efetuar. Se na hora que vem isso, se eu estivesse ali em casa, de boa, na paz, se eu estivesse orando, e a hora que eu dobrei o joelho, o Espírito Santo me tomou. Por isso que eu falo, não tem mérito. Embora eu tivesse a semana toda jejuando, Deus deixou acontecer nessa hora. Ele teve graça. Porque na hora que a Leila me ligou, eu estava de joelho. Isso revela a misericórdia e o A propósito. misericórdia e o propósito. Não é? Por isso que eu acredito, todas as mães que perderam seus filhos assim, é só buscar Deus, que Ele vai mostrar: eu sou Deus, O propósito. eu sou o propósito. Assim como eu gerei o teu filho no teu ventre, eu deixei, eu levei, eu sou dono, eu sou Deus quando eu mato, eu sou Deus quando eu dou a vida. E quando Ele quer se revelar a nós, como Ele fez comigo, nós não temos mérito. Ô pastor, porque... Eu não tenho mérito, eu não posso falar que é porque eu estava jejuando, que é porque eu estava orando, porque naquela hora eu ir para a igreja. Pastor, Tanto porque que eu aí, estava ferido. porque aí também entra aquele ensinamento que Jó, né, através daquela frase famosa dele para a esposa, falando: o bem de Deus você aceitou e o mal você não quer aceitar, né? Essa frase, esse princípio se encaixa nisso, né? Quando você diz: Deus levou porque Ele tem um propósito, acredita em Deus, confia nele. E a pessoa quer julgar Deus, quer culpar Deus das coisas que acontecem na vida dela. Só que quando ela ganha um filho, ela não pensa em oferecer a Deus nada. Não é interessante isso? Eu estava falando com a Sara acho que foi ontem, antes de ontem, ela veio falar comigo, eu espero que ela não ache ruim a gente falar alguma coisa aqui. E ela comentou que ela estava se sentindo angustiada, sentindo um vazio, sabe, triste. Aí eu fui conversando com ela, falei: filha, você sabe o que eu faço nessas horas? Eu falei assim: filho, vem pro meu quarto, eu tranco a porta, eu ponho um som alto, que eu grito, eu grudo o travesseiro, coloco na minha cara, eu grito, eu oro, eu choro, eu adoro a Deus, eu busco a Ele e entrego para Ele isso. E Ele me alivia, Ele me traz alívio, Ele me traz refrigério, aquele vazio é preenchido. Eu falei: é comum a gente viver isso hoje em dia. Aí na hora, depois eu falei assim: é o seguinte, filha, quando a gente tem uma grande vitória, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta e entregar a Deus isso também. Porque senão qual que é o ensinamento? A gente vai estar ensinando os bichinhos a buscar a Deus, até que você entrou para outros assuntos, mas faz sentido. Que a gente só busca a Ele e agradece quando Ele aparentemente nos dá coisas boas. Sim. Mas quando Ele nos fala o tão famoso não, quando Ele nos dá o tão famoso não livramento, Ele já não serve para nós. E é isso que está acontecendo hoje em dia com o povo cristão. Mas essa questão que o Marcos falou, interessante é ver por um lado. Por exemplo, o Marcos viveu ali o que muitos crentes vivem no seu dia a dia, que é essa revolta. Sim. Acontece alguma coisa dentro da igreja, cria-se essa revolta. Não quero mais, não quero igreja, não quero Deus, sabe? Vou largar tudo, vou me afastar de tudo. Então, a própria permissão de Deus te deixa você sentir isso. Ali houve um teste com você, de Deus mesmo. Porque, tipo assim, você estava ali rejeitando, renegando, sabe, esse sentimento de pastorado, de cuidado, e porque a gente recebe muita ingratidão. A gente se doa muito, mas a gente é mais sugado do que a gente tem. Então a gente é mais retirado de nós do que dado a nós. Eu tinha tido uma úlcera que cicatrizou, e eu ouvi isso da boca do médico. O Dr. José Ricardo Guerra falou para mim assim: você está com uma cicatriz de uma úlcera que já foi curada, e não sei como, porque úlcera não se trata não se cura sozinha, e você está com uma sangrando. Por quê? Nós vínhamos de um processo doloroso, sofrido na igreja, e a gente estava assim, cada um descarrega de um jeito. Eu não consigo descarregar desse jeito do Marcos. Então ele tem esses sentimentos, eu já fico mais recolhida. Então eu vejo que isso aí foi uma permissão de Deus. Quem está mais contrito ali na hora
não apontar, Quem né? tem a convicção de que é pecador, De que é pecador, de que é né? falho, de que tá sujo, né? Mas aí, E foi isso que eu vi ali, eu falei, gente... voltando para a questão do Marcos, então a gente vem nesse sentimento, hoje a gente está mais maduro, né? Mas isso aí foi o quê? 4 anos atrás? Então a gente vem num processo de amadurecimento Tiago nem imaginava, né? ano após Cara, ano, não. E aí, o Marcos falando isso, eu vejo o seguinte, agora vamos analisar pelo lado espiritual. Mesmo esse sentimento negro ter entrado nele, mesmo esse sentimento negro ter rondado a vida dele, como ronda a de todo mundo, mas mesmo nessa revolta espiritual que ele estava com os homens, né, com a igreja, com as pessoas, né, querendo largar tudo, melhor ir para um prostíbulo do que vir para a igreja, melhor é tratar com uma prostituta do que com o povo da igreja, mesmo com todo esse sentimento satânico mesmo, mas houve um diferencial. Até agora não saiu uma palavra-chave aqui. De ouvir a voz de Deus e ser obediente à voz do Senhor. Essa era a palavra. Porque, a obediência, apesar de tudo, de todo esse sentimento, toda essa revolta com Deus, com a igreja e tudo mais, como Deus fala para ele assim, desliga a televisão e vai orar, na hora. Dá para encaixar aí melhor a obediência. Se é um revoltadinho, aquele revoltado nível hard, como a gente tem muito... também não vou orar não sei o quê, não vira que não. orar o quê? Se eu tô querendo Minha ir pra filha uma tá lá, zona... tá no médico, os médicos não atendem direito. Eu vou orar o quê? Eu tô aqui todo Não, mas eu não revoltado. sabia de nada de médico. Sim. Não sabia ainda. Até então, Eu tô aqui todo a gente estava revoltado. achando que não tinha nada demais. Que era só um problema. Tanto é que ela foi doente mesmo. sozinha. Ela falou, amor, vou lá com a Amanda no hospital. Tomar um Então, medicamento. mas eu já estava sentindo. não tava ainda Parece que eu já estava. Aí eu falei, não, então vai. Ela foi, ela acabou de sair, eu liguei a TV. E começou esse turbilhão Entendeu? nele. E a hora que eu liguei a TV, esse filme. Aí você me fala se não é um teste de Deus. Se Deus não provou a fé dele. Ah, você tá todo revoltadinho comigo. Você tá todo assim com a igreja, com o Você sabe pastorado. como que eu consigo? Mas agora eu vou te dar um Você teste. sabe como que eu vejo? Eu vejo assim, ó. Eu até tenho uma expressão minha que eu falo assim, que o maior reciclador para mim é Deus. Eu tenho essa visão comigo. Ele não faz algo para provar Ele pega uma situação e ele cata cada um e trata naquilo que precisa ser tratado. Ele não perde a oportunidade, é assim que eu vejo. O Marcos fala sempre... Provando aquela onisciência, o poder que ele tem. Tipo assim, porque se ele fosse alguém que fizesse uma situação para tratar só você, ele faz, eu sei que ele faz. Mas ele mostra mais ainda de como ele está no controle, porque ele pega uma situação, pega você, pega ela e pega os familiares e trata todo mundo. Cada um de nós teve a sua fé provada de algum jeito. E é igual ele falou, ele sempre fala isso pra mim. Ele fala assim, amor, Deus usa situações para revelar corações. Então Deus usa situação que você está achando assim, mas aquela situação está revelando o teu coração. Então aquela situação revelou o coração dele, que é um coração obediente. Por mais que você não queira ter mérito nenhum, não é ter mérito. E outra, mas é a humanidade de cada um, Sim. né? Todo mundo Então ele vive. estava estafado, estava cansado. Gente, o pastorado não é fácil. O pastorado ele é ingrato mesmo. Porque a gente mais doa do que recebe, sabe? Isso aí é real. Nós sabemos das provas de praticamente 80% da igreja. Mas às vezes a igreja não sabe das nossas provas, né? Então a gente mais doa do que recebe. Mas não estou aqui dizendo assim em tom de lamentação. Esse é o nosso chamado. Mas que às vezes bate essa revolta. Sim. Eu também tenho as minhas revoltas, mas a minha é de um jeito, a dele é de outro. Mas eu digo assim, apesar dele se achar, tá todo revoltado, tá lá falando, não quero mais, prefiro estar aqui do que estar lá e tal. Aí Deus faz o quê? Então eu só quero testar uma coisa em você. O teu coração, a tua obediência. Eu vejo assim o coração dele na hora amoleceu. Deus falou, ele obedeceu. E eu vejo assim ainda. A sua expressão me faz ver da seguinte maneira. Eu vou mostrar para você quem você é. Você não é isso que você nesse momento está vendo, exatamente. Porque ele sabe que isso a decisão que ele vai tomar, ele não é pego de surpresa nunca. Então assim, deixa eu mostrar pra você que você não tá tão ruim quanto você pensa que você tá, né? Não é interessante? E que mesmo você estando nessa situação, eu ainda tô contigo. Mesmo sabendo dessa... Porque a mulher de Jó não foi assim?
Todo mundo crucifica a mulher de Mas Jó. ela Eu ficou não lá, né? crucifico. Ela ficou lá, né? Quando eu escuto o pastor falar da mulher de Jó, porque Deus tirou, tu não tirou a mulher para ficar lá castigando Jó, aquilo me revolta. Sabe por quê? Porque Mesmo que seja brincadeira? Mesmo. Eu já tive um Eu tenho que sentimento tomar parecido. cuidado, porque eu não vou usar essa noite. Então a mulher de Jó estava vivendo algo semelhante. Ela viveu ali a mesma coisa que o Marcos viveu. Ela se revoltou, sabe? Eu não quero mais. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Olha, entendeu? é pessoas que tratam ela como um ser diferente do que ele mesmo vive. Porque Sim. quem de nós aqui pode falar que nunca viveu um momento E aí de que revolta? entra a questão onde eu queria chegar, porque, por exemplo, eu creio que todas essas mães que perderam, quando elas buscarem, se não estão buscando, Deus vai mostrar para elas. Deus vai mostrar assim, eu estou no comando. Ele vai encaixar as peças, entendeu? Igual ele fez comigo, ele falou assim, Marcos, eu estou no comando, você não é nada. Deus me pegou na hora que eu estava revelando o meu coração amargurado, angustiado, oprimido, e ele chegou e falou assim, sou eu na tua vida. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, por isso que o Espírito Santo é a coisa mais gostosa do mundo. Eu não teria essa força sozinho, mas o Espírito Santo me impulsionou. A hora que eu vi, eu já estava de joelho, com a televisão desligada, orando e começando o meu jejum sem nem saber por quê. E quando ela ligou, eu atendi de joelho. Ah, é tão gostoso. Nessa hora, você vê que não é você. Você teve o ímpeto, foi lá, ajoelhou, orou, mas você sabe que dentro de você há algo muito tenebroso. Uma força maior, né? Há algo tenebroso. O Espírito Santo te levanta para buscar. Mas isso aí é uma decisão que já tem que ser tomada antes, porque desde que eu me converti, todas as vezes que eu ouvi a voz do Espírito e que eu obedeci, essa mesma voz falou comigo outras vezes, depois desse tamanho eu não obedeci. E estou pagando o preço, porque o Espírito Santo falou não e eu, entendeu? Mas toda vez que eu obedeci, foi maravilhoso. Então, é muito bom ouvir a voz do Espírito. É muito bom quando a gente está na direção de Deus. Então isso é maravilhoso. Mas não é porque nós somos bons. É porque o Espírito Santo já nos prepara para tudo, entendeu? E a gente sempre vai ter a escolha de ouvir ou não. E qual que seria hoje os seus sentimentos, as suas decisões com as novidades que a Amanda vai viver daqui para frente? Será que seria tão boas quanto está sendo agora? Você acha que tem relação? Porque você vai ter que entregar ela. Já entreguei. Não, mas ainda está com você. Mas eu vou te falar a verdade, Joelson. A gente está vivendo assim uma situação para casar essa ditinha. Você vê, aí veio outras provas, né? Porque assim, prestes a Amanda decide casar, a gente decide comprar outra casa, a Amanda decide casar. Então, no meio do caminho, veio uma outra prova, né? Mas eu falo assim, e aí, então, tem assim, ligação, né? Tem uma preparação para a da entrega, né? Isso. Isso é o que eu tô falando. Nesse caso do Tiago, o que me consola do casamento, por exemplo, por que eu tô tranquila ao entregar minha filha, né? Porque o Tiago tem se mostrado um homem de Deus, né? Tem se mostrado um rapaz que tem muito carinho pela Amanda, né? Vocês viram no começo. Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui. A câmera desligou o áudio, mas nós já estamos indo para os finalmente, né, pastor? Isso, estamos encerrando mais um programa Testemunhos. Hoje o testemunho da Amandinha, a maneira como Deus mostrou que é Deus na vida dela. Deus faz isso para revelar a sua glória, seu poder, para revelar a sua misericórdia. Nós somos dele. Ele é o Deus de toda a terra. E de tudo isso que eu vivi, eu tenho o seguinte testemunho. Confia no Senhor, busque ao Senhor, clame a Ele, apegue-se a Ele, tenha um projeto de vida em que Deus seja o teu Senhor, que isso será glorioso. E na hora da prova, você não vai ser pego de surpresa. Não adianta querer buscar Deus só na hora da prova. É o que a gente está muitas vezes aqui sendo levado a dizer, né, pastor? A gente tem que entender esse lance de não querer ficar buscando somente a mão dele. Buscar ele quem ele é, conheça quem ele é. Uma hora ele vai falar não, uma hora ele fala sim, uma hora ele promete, uma hora ele chega e cumpre o que ele prometeu. E é isso. A experiência que eu tive foi
de uma busca contínua a Deus, e essa busca contínua faz você viver na hora da prova de uma maneira muito diferente. Há duas maneiras de passar as provas. A primeira delas é buscar Deus só quando ela vem. A segunda é já estar com Deus quando ela chega. E a minha experiência foi essa. Quando a prova chegou, eu já estava com Deus. E mesmo vivendo tudo que eu passei aqui, que eu falei para vocês, é um sinal de que eu já estava vivendo com Deus, sempre vivi com Deus, desde os meus 16 anos. Então, aquele momento não definiu. E isso é viver com Deus. Então, eu acho muito interessante. O sonho que eu tive bem antes, a Amanda nem tinha arrancado os dentes ainda, nem tinha extraído os dentes, e eu já tive o sonho, que eu contei aqui. Então, assim, viver com Deus e não deixar para orar só na hora da prova, isso muda tudo. Nosso coração fica fortalecido já antes de acontecer a situação, né? Leile, pastora Leile, encerrando. Amém. E com tudo isso é aprender que essas situações mais difíceis que a gente esteja vivendo, quando a gente é tomado realmente por sentimentos que muitas vezes não provém de Deus, como o Marcos falou, que ele foi tomado lá, como eu fiquei insegura ali na situação toda que a gente estava vivendo, de confiar ou não confiar, de entregar e não entregar, mas que hoje a gente entende isso e vê que o melhor é confiar em Deus. O melhor é você obedecer. Mesmo que você esteja vivendo por uma situação difícil, ou em momentos de névoa negra, né, como o Marcos falou que ele foi acometido naquela sala, de revolta e tudo, porque a gente vive muito isso, a gente vê muito pessoas que são da igreja contando isso, de revoltas, que saíram da igreja por se revoltarem com a igreja, se revoltar com o pastor, com pessoas, e só que nessas horas vem uma prova na nossa vida. E o melhor de tudo isso aí é você ser obediente. Então você não está livre de viver momentos difíceis dentro da igreja, com pessoas dentro da igreja, mas nós não estamos livres disso. Mas em todas essas situações, o que precisa ficar firme na gente, no nosso coração, a nossa decisão é obediência ao Senhor. Porque tudo que nós vivemos, nós conseguimos ter êxito, porque o Marcos foi obediente à voz do Senhor. Mesmo em meio à tribulação que ele estava vivendo na hora, ele foi obediente. Né? Se ele falasse, não, se ele continuasse com a revolta dele e não desse ouvidos, se não dobrasse os joelhos e não obedecesse ao Senhor, não tem como saber. Nós não saberíamos o que teria acontecido depois. Né? Então, obedeçam ao Senhor, independente das suas provas, das suas agonias, das suas revoltas, seja obediente ao Senhor. E essa obediência é estar aos pés do Senhor. É isso. Bom também, né, para quem está escutando, ouvir o pastor falar isso, falar sobre essa questão, essa particularidade que ele estava vivendo naquele momento, que isso, pelo menos para mim, me conforta, porque muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, pastor não passa isso, né? Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Às vezes a gente vê o pastor todo forte, né, aparentemente pregando todos os cultos, fazendo campanhas, a gente pensa, não, o pastor não vive o que eu vivo. O pastor vive o que você vive. O pastor vive momentos de tribulação, momentos de dúvida, momentos de vontade de voltar para trás, vontade de entregar. Olha o que ele disse aqui hoje. E o que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode tentar ser ovelha melhor, né, pastor? Para todos que estão nos ouvindo, você que tem seu pastor, você que tem aí a pessoa que é o seu líder, trate-o, como a palavra diz, com honra, né? Temos que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso. Porque eles carregam um fardo muito pesado. Então a gente pode, só de não dar problema, a gente já pode ajudar, né? Verdade. Vocês como pastores sabem disso. Eu já dei muito trabalho para vários pastores. Talvez tenha algum pastor que foi meu pastor que está me ouvindo e vai falar, nossa, mas esse aí já me deu trabalho, hein? Mas graças a Deus nós estamos aprendendo a procurar honrar, procurar a ouvir os conselhos dos nossos pastores. E eu acho que principalmente ouvir os conselhos, né, pastor? Porque eu tenho lá 2 filhas e quando eu dou um conselho com base na experiência que eu tenho e elas não me ouvem, como é difícil. É horrível. Então, fica com essa palavra, que Deus abençoe. Amanda, quer falar alguma coisa? Só concluindo, assim, em relação ao testemunho, que foi um assunto em aberto, né? Deus fez, Deus não fez para outros. Eu acredito que o segredo, igual meu pai falou, é estar em Deus. Porque o Deus que faz é o mesmo Deus que não faz. Às vezes Deus fez
um milagre na minha vida, mas não fez outros que ele fez para outra pessoa, porque cada um é cada um, para cada um Deus tem um propósito, uma história. E da mesma forma que Deus capacita para passar pelo momento que você sai vitorioso, Deus também capacita para você passar pelo momento que você sai fracassado, entre aspas. Só assim, algo que veio na minha mente quando a gente estava falando, rapidinho para concluir. Eu sigo uma mãe no Instagram, ela se converteu há pouco tempo e com 9 meses de gestação o neném dela nasceu sem vida. E eu lembro que a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, essa mulher vai desviar. Agora acabou, ela acabou de se converter e o neném dela nasceu sem vida. O que ela vai pensar em relação a Deus, né? E assim, e foi muito pelo contrário, ela se fortaleceu, ela criou um testemunho em cima disso, ela escreveu um livro, ela se levantou e hoje ela tá grávida naturalmente, assim, de gêmeos. Então, o mesmo Deus que te dá força para passar em algo que você sai vitorioso, às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, mas Deus não fez isso. Mas às vezes Deus não fazer é o testemunho também daquela pessoa. Então, para cada um, Deus escreve uma história, Deus tem um tipo de tratamento, e o que nos resta é contar aquilo que Ele faz e aquilo que Ele também deixa de fazer, que muitas vezes também é o nosso testemunho de alguma forma. Hoje a gente está contando o que Deus fez, às vezes você tem um testemunho daquilo que Deus não fez, mas que isso também pode ser um testemunho do que isso gerou na sua vida. Acho que é isso, só para concluir. Com as sábias palavras da Amanda, então, nós agradecemos, encerramos, né, Joelson? Até o nosso próximo encontro. Quarta-feira que vem temos um testemunho abençoado já agendado. Você vai se impactar mais uma vez. Amém? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.